Então, esses pontos que às vezes faz a diferença. Eu estou confiante, eu acho que o Guarani tem tudo para conquistar um bom resultado. Independente de enfrentar aí a torcida do CSA, independente de estar jogando fora de casa, o clima, a atmosfera de jogar lá no Rei Pelé é diferente, sem dúvida nenhuma. Mas o time do Guarani mostrou nas últimas 2 rodadas que está pronto para sair de vez dessa zona incômoda que é a zona de rebaixamento e desse perigo, né, de sofrer um rebaixamento aí no final de 2022. Tem a volta do Derlan na defesa, tem o retorno do Giovanni Augusto ao meio de campo, que é sempre interessante, é um bom jogador, um jogador que dita o ritmo, bola parada, ou seja, eu estou confiante. CH, eu acho que o Guarani tem tudo para conquistar um bom resultado. E você, o que espera do jogo, CH? Ah, que festa bonita, né, Gleger? É uma pressão muito grande. Só que torcedor faz festa, é bonito ver estádio cheio, como está o estádio do CSA hoje, mas isso não... O torcedor não entra em campo para fazer gol, não. Eu acho que nessa altura do campeonato, o time tem que estar escolado, o time que tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de situação. Se o Guarani tivesse um performance, Gleger, melhor, não estaria nessa situação tão difícil que está. Eu não entendo, neste momento, a não ser que o jogo me desminta, que o CSA é mais time que o Guarani. Existe a situação de campo e torcida. Faz diferença? Depende mais do Guarani do que propriamente do CSA. O Guarani tem que estar escolado e vacinado para isso, sabendo que vai ser pressionado. Agora o Guarani tem que ir para esta partida para jogar futebol, para colocar a bola no chão e impor o seu jeito de atuar, a sua estratégia de jogo. Não o contrário. O Guarani não pode baixar a cabeça e ficar só se defendendo, não. Por isso que eu acredito, Gleger e ouvintes, num jogo de trocação. Os dois times, para mim, vão buscar o resultado. O empate é bom para ambos? Talvez, mas não acrescenta muita coisa, não. O melhor é vencer, tanto para o CSA como para o Guarani. O time está bem escalado, não tem muito segredo. Agora, o que vai fazer a diferença é como o Guarani vai enfrentar a possibilidade de marcação-pressão e da pressão do jogo. Tem que lidar com essa partida, eu entendo, Boles e ouvintes, Edu Pinheiro, como uma grande final de campeonato. Porque pelas imagens, a gente percebe que há uma mobilização da torcida do CSA, há uma mobilização da diretoria e há uma mobilização dos jogadores também. Eu conheço o trabalho do Roberto Fernandes, que não é nenhum estrategista. Agora, ele é um cara experiente e traquejado. Ele vai colocar fogo no jogo, com certeza. Emocional, intensidade, motivacional, vai ser no grau 10. Resta o Guarani responder na mesma medida, mas com inteligência. Não pode passar do ponto. Lembrando, o Guarani tem 7 titulares pendurados e 10 ao todo com 2 cartões amarelos. É bom que o Guarani tenha intensidade, que seja firme, tenha foco, mas tem que ser um time que tem que usar a cabeça. Tranquilidade. Essa me parece, Leandro Boles, a melhor maneira de o Guarani tentar trazer para Campinas, e tem capacidade para isso, no mínimo, um empate, Boles. Este CH ao lado de Gleger, Zorzinho, os comentaristas do futebol da Bandeirantes. Tivemos agora há pouco um probleminha no YouTube, no áudio, mas agora tudo ok, tudo regularizado por parte da nossa equipe técnica. Então, abraçando a você que está lá no YouTube. Alô, Silvio Santos, Quitério Santos. Boa noite, equipe da Band. Abraços a todos, boa transmissão. É o Silvio Bugrino de Sumaré, Bugrão 3-1. O Renan Fortuna tá secando, a Andréia Mantovani tá sempre ligada, agitando as redes sociais da Bandeirantes. O Maurício Sobrinho, saudações ao maior do interior do Brasil. O único campeão de Campinas é o Maurício Sobrinho, que está aqui também no chat ao vivo da Rádio Bandeirantes no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E em cima disso que vocês disseram, CH e Gleger, foram vendidos 11.200 ingressos de forma antecipada. Inclusive, a diretoria do CSA colocou uma carga extra de 1.500 ingressos, e a gente percebe que realmente o torcedor vem chegando em um bom número no estádio Rei Pelé,
Jogo marcado para as 19 horas, já tem bola rolando. Quando os times entraram em campo, no protocolo da CBF, fogos de artifício, evidentemente do lado de fora, fumaça branca, fumaça azul, aquela festa da torcida do CSA para incentivar o time alagoano que busca sair da zona do rebaixamento. Aliás, meu caríssimo Edu Pinheiro, tá tudo embolado, né, Edu? Guarani 35, CSA 35, Novo Horizontino 36, Chapecoense 36. Explica um pouquinho pra gente, pro ouvinte da Bandeirantes, como é que tá essa situação aí, Edu. É o seguinte, hein? Então o Guarani, se o Guarani empatar, ele se segura ainda fora da zona de rebaixamento. Ele tá com 35, né? 16º é o primeiro fora, ele vai para 36, prende o CSA, também com 36, mas o Guarani tem uma vitória a mais. O Operário já começou, já tá jogando o Operário. O Operário já tá jogando, marca 0-0 com o Vila Nova. Deixa eu ver aqui, o jogo, deixa eu ver aqui, o CSA. Aliás, o Operário, em Operário, diria CH, né? Lá em Ponta Grossa, Operário e Vila Nova. Se o Guarani empatar, ele vai a 36, 32, 30... E o Operário, no máximo, chega a 34, né? E aí o Guarani tem aí o Londrina aqui no brinco, no próximo compromisso. Então, o Operário, 32 nesse momento com empate, o Brusque, 31, Náutico, coitado, o Náutico já foi com 27. Oi, Boris, a bola vai rolar. Leandro Boris, 1 minuto de silêncio, é isso aí, Boris. É isso aí, Edu, 1 minuto de silêncio sendo respeitado em homenagem às vítimas da Covid-19. O time do CSA à esquerda, à direita o Bugrão. Hoje com o retorno de Giovanni Augusto, ele foi expulso no jogo contra o Operário. Sim. Ele estava pendurado, ele foi expulso direto. Então, não houve absolvição dos cartões. Ele prosseguiu com 2 cartões, desfalcou o Bugre na última rodada, mas está de volta e pendurado, viu, Edu? Ô, Boris, é o seguinte, os que vão jogar estão pendurados. Kolinski, até Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor tá pendurado, Jamerson pendurado, Leandro Vilela pendurado, Rodrigo Andrade pendurado, Giovanni Augusto pendurado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... São 7 que vão jogar pendurados. É isso, tudo pronto no Rei Pelé, apita o árbitro. Bola rolando, a partir de agora vamos ser juntos no futebol da Bandeirantes. B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, no AM, no FM, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o Bugrão em campo, então. Arrebenta, Bugrão! É o Bugrão em campo, avante Bugrão para cima do CSA para permanecer fora da zona do rebaixamento nesta reta final de Série B. E aqui a primeira falta marcada em cima do Gemerson, um pouco depois da risca no meio campo. Já batida a bola para o time do Guarani com Isaac. Para o lateral esquerdo, Gemerson, atrás para Leandro Vilela. Cercado, marcado, devolveu para Gemerson, curtinho para Isaac. Isaac ajeita, domina na marginal do gramado do setor direito. Com o pé direito ele faz a inversão, tentando Bruno José. Subiu por trás para fazer o corte, Diego Renan. Colocando a bola para fora, cedendo o lateral para o time do Guarani. Time do CSA com uniforme 3. A camisa azul é aquele azul celeste parecido com a do Uruguai, com detalhes em azul um pouco mais escuro, o calção azul escuro e a meia também. E o Bugre com o uniforme tradicional, a camisa verde, o calção branco e a meia branca. E aqui a segunda falta, mais uma para o Guarani, para cima de Rodrigo Andrade. O jogo novamente parado no Rei Pelé. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Tem falta o Guarani para fazer a cobrança, você ligado no futebol da Bandeirantes, é só o comecinho do jogo. Tem falta o Guarani para bater, vem para a bola Diogo Matheus, capricha que dá, na direita com o pé direito, olhar fixo para a entrada da grande área, Derlan na área também João Vitor, além de Yuri Tanque, partiu para a bola, bateu fraquinho, bola baixa, entre quarta e Rolim, briga Diogo Matheus, recupera, deixa para Bruno José, que volta o jogo para Rodrigo Andrade, com a sua chuteira laranja, ele gira para cima do marcador, domina pela lateral direita, indo no
campo ofensivo. Chutão pro campo de ataque. Yuri Tanque ganhou de cabeça de Lucão, mas a bola volta aqui atrás pro time do CSA. Sai jogando no campo ofensivo Lucas Marques. Botou na frente com liberdade. Ultrapassa a linha marcatória. Chega bem Leandro Vilela. Trava, recupera, soltou na meia esquerda para Isaac. Isaac já acionou Yuri Tanque. 5 gols com a camisa bugrina. Para Leandro Vilela, para Giovanni Augusto. Recolheu, dominou seu canhoto. Empurrou para Yuri Tanque. Boa a bola, invadiu a área, tentou cruzamento. A bola desvia e sai. Escanteio, primeiro do jogo pro Guarani, CH. Tocando a bola com muita tranquilidade. Este é o Guarani. Primeiro escanteio do jogo, lado esquerdo. Quem tá chegando na bola, Giovanni Augusto na batida. Ele que é o artilheiro bugrino na temporada com 7 gols. Vem pra cobrança. Braço direito levantado. Combina uma jogada para os zagueiros que vão pra área. Autorizado. Giovanni Augusto levantou pra boca do gol. Nas mãos de Marcelo Carné. Sem trabalho algum para fazer a defesa pro time do CSA. Aproveite o mega feirão da Anhanguera Ferramentas. Até o dia 1º de outubro, ou seja, amanhã. Os melhores preços em máquinas, equipamentos e ferramentas nas lojas de Campinas, Jundiaí e Limeira e também no site. Vem o time do CSA com Oswaldo, pé direito, ele bate cruzado, corta, Rodrigo Andrade vibra. Coloca a bola pela linha de fundo, escanteio agora para o time do CSA, então aproveite. Mega feirão da Anhanguera Ferramentas também no site anhangueraferramentas.com.br. Tem escanteio para fazer a cobrança. O CSA pelo setor direito está caído. Jamerson coloca a mão no joelho. É ajudado pelo Derdan, ele se levanta, mas ainda sente um probleminha. Lá na frente tem um jogador do Guarani caído. O jogo está parado no Rei Pelé. Lembrando que amanhã, 10 horas da manhã, das 10 ao meio-dia, tem Esporte Show da Rádio Bandeirantes na Anhanguera Ferramentas, na rua Ralfo Leite de Barros, 55, no Jardim do Trevo. Aproveite, participe. Esporte Show da Rádio Bandeirantes. E parece que está caído Bruno José. Coloca a mão ali no tornozelo direito, está caído no gramado, sendo atendido pelo departamento médico do Guarani. Vai ser obrigado a sair, não vai dar para continuar, pelo menos nesse momento. Está sendo retirado o jogador do time do Guarani. O massagista olhou para o banco, fez ali uma sinalização. Está sendo retirado o jogador do time do Guarani, me parece que é o Leandro Vilela, ele mesmo. Leandro Vilela, quem está caído, problema no tornozelo direito, está sendo retirado, jogador do time do Guarani. Enquanto isso, o CSA se prepara para fazer a cobrança do escanteio. Ele tentou desarmar o contra-ataque do CSA, não conseguiu, e no carrinho o jogador do CSA acaba atingindo o tornozelo do Leandro Vilela. Dói a imagem é muito forte, hein? Dói, hein? Isso dói uma barbaridade, Boles. Escanteio já batido, a bola para Gabriel, fez o passe atrás, o corta-luz, chegou em Diego Renan, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro o Jamerson. A bola volta no rebate para Ian Rolim, setor canhoto, leva a bola para a linha lateral, marcado pelo Rodrigo Andrade. Volta, recomeça com o Diego Renan. Ele tem a posse de bola dominada, com 10 nesse momento, o time do Guarani se aproveita, o CSA vem para cima. Lucas recebeu, dominou, acelerou, pé direito e bate, a bola passa com o perigo e vai embora. Linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Olha, não vai dar para o Leandro Vilela, não. A informação que o Leandro Vilela não vai continuar. O técnico Mozart vai ser obrigado a mexer logo no início do jogo. O Gleger já havia alertado, né? Dói demais. Fica difícil para o jogador voltar. Vamos ficar de olho. Quem vai entrar é o Richard Rios. Richard Rios vai entrar do time do Guarani. A alteração já processada. A saída de Leandro Vilela com a 31. E a entrada do argentino Richard Rios em campo no time do Guarani, que é obrigado, portanto, a mexer. O time bugrino no comecinho do jogo. Confirmando agora com 6:40, primeiro tempo. Vem embora o time do CSA pro campo de ataque. Bola para Elton. Elton meteu na ponta. Vem tentativa de cruzamento do Lucas. Lucas pela meia para Elton. De novo para Lucas. De novo para Elton. Bico na grande área. Trama ofensiva do time do CSA. Diego Renan pela meia para Lucas Barcelos. Empurrou, devolveu para Diego Renan. Devolveu para Lucas Barcelos. Aperta na marcação Giovanni Augusto e comete a falta. Setor canhoto, campo de ataque, é falta para o CSA, confirmando no Rei Pelé, CSA e Guarani 0-0, Edu. Primeiro tempo, em Operário 0, Vila Nova 0, Sampaio Correia 0, Grêmio 0, 20h30, Chapecoense Bahia.
Volta para o CSA fazer a cobrança já. Já os comentaristas falam. A entrada de Richard Rios. Saída de Leandro Vilela machucado. 7 minutos e meio. Vem para a cobrança Gabriel. Pé direito, levantou, fechado na área. Subiu, tirou lá dentro o João Vitor. A sobra da bola, o chute cruzado. Afasta Derlan. Toca na bola, a bola sai em lateral para o time do CSA para fazer a cobrança. A bola bateu no Yuri Tanque, que estava lá atrás auxiliando a defesa bugrina. Lateral já batido, Richard Rios chega na marcação. A trama ofensiva pela direita, cruzamento, vem o desvio, a bola explode na barriga de Derlan e vai embora. Pressão do CSA, escanteio, CH. Lado direito, aproveitando o momento de substituição, né? Rodrigo Andrade vem para a primeira volância, Richard Rios agora como segundo volante. O CSA tem escanteio. Tem escanteio para fazer a cobrança com Lucas Marques aqui pela direita. É a pressão do time alagoano, 0-0. Autorizado, pé direito, atenção, levantou, cruzou para a boca do gol. Subiu, tirou lá dentro a zaga, completa Bruno José. Ela volta com Gabriel com peito, recua para Giovani. Para, prende, segura e volta. Recomeça lá atrás com Diego Renan. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Vem para o campo de ataque o time do Guarani com Isaac para Giovanni Augusto. Ele desacelera e empurra por dentro para Richard Rios. Abre pela meia para Rodrigo Andrade. Recolhe, domina cercado, marcado, se atrapalhou, demorou para tocar, mas ele consegue se livrar bem do marcador. Abre na ponta para Gemerson no campo ofensivo. Setor canhoto na marginal do gramado. Prende, olha, pensa, volta para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto tenta, cercado, bloqueado, devolveu na ponta para Gemerson. Ele dominou, mas o controle da bola escapou e, consequentemente, a bola saiu em lateral para o CSA. E essa alteração aí em CH, entrada de Richard Rios no lugar de Leandro Vilela, que sai machucado. É isso que eu acabei de colocar. A princípio é Rodrigo Andrade como primeiro volante e o Richard Rios entra para fazer a do Andrade. Teoricamente, melhora a qualidade de passe, mas piora a marcação. Vamos ver como é que o Guarani reage com essa mexida. E para você, Gleger Zorzin, esta alteração que o Bugre faz no começo do jogo. O posicionamento, na verdade, é o mesmo, né? O Guarani joga com dois volantes fixos ali, o Rodrigo Andrade e o Vilela, né? E agora sai o Vilela, entra o Rios, entra na mesma função, mas eu concordo com o CH, perde um pouquinho o poder de marcação. O Vilela tem mais esse cacuete de marcação do que o Rios, que tem uma saída de bola melhor, tem um passe melhor. Vamos ver, o Guarani está com problema no jogo, viu? O CSA parte para cima e principalmente no setor agora que teve que mexer, o Guarani não está bem no jogo. Bola alçada lá dentro da área, Bugrina afasta, tira a zaga, voltou na sequência para Yuri Tanque, foi seguro por Guilherme Paraíba. Antes na risca do meio campo, Jean-Pierre Lima marca a falta, jogo parado é falta para o time bugrino. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse qualquersaude.com.br, siga no Instagram, @qualquersaude. Qualquer se inscreve com G-O-C-A-R-E. Qualquer. 10h40, primeiro tempo no Rei Pelé. Mais de 11 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Bom público. CSA que vem de vitória. Bateu na última rodada o Tombense por 2-0. Pediu falta Bruno José pelo setor direito ofensivo. Atrolhou e mandou seguir. Lateral cobrado pelo time do CSA. Aperta na marcação Richard Rios. E ele marcou a falta para o Guarani. Falta em cima do argentino Richard Rios. O jogo está paralisado. Aliás, em cima do colombiano, né? Estou dizendo aqui que o Richard Rios é argentino. Mas é verdade, ele é colombiano. Falta em cima dele, o jogo está parado no Rei Pelé. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada, confira no WhatsApp 11, o código de área 964290680. Tentativa do Derlan, perdeu a bola, mas não deu prosseguimento na jogada do time do CSA. Jogo difícil, pesado, pegado, 0-0. CSA abre a zona do rebaixamento. O Guarani é o primeiro time fora da zona. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, desce o Guarani pela direita. Bruno José botou na frente, chega por baixo, Lucas Barcelos. Desvia, cedendo lateral para o time bugrino fazer a cobrança. Pega a bola, vem para a cobrança, Diogo Matheus. Ele abriu na ponta, Yuri Tanque levanta a bola no comando. Não foi para a bola, Bruno José, a bola volta lá atrás para Guilherme Paraíba. Leva a bola para a linha lateral, tentou descarregar para o campo ofensivo. A bola bateu em Bruno José e saiu 7 lateral, o Bugre.
pro time do CSA fazer a cobrança. No quinto sinal eu confirmo para você, agora em Campinas, são 19h15 no horário oficial de Brasília. Você que está voltando para casa após mais um dia e mais uma semana de trabalho. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Com o rádio ligado na Bandeirantes, vem para o time do CSA, bola enfiada para Gabriel, em posição legal de primeira, levantou na área, a bola passou por todo mundo, sobra no bico da grande área, setor canhoto, Ian Rolim para Diego Renan, pé canhoto, levantou a meia altura, Elton ajeitou, pé canhoto, ele disparou pro gol, a bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo, ele pede um desvio, o árbitro mandou seguir, vai embora, em tiro de meta para Maurício Kozlinski bater CH. Até agora o meio campo, à frente da marcação ali da zaga, não se acertou. A distância entre os jogadores tem que diminuir, tem que tirar o espaço. O técnico Mozart à beira do gramado não para de gesticular. O Guarani não começa bem a partida. Tiro de meta, 0-0, CSA e Guarani. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Aqui Isaac tenta roubar e rouba para o Guarani, deixou para Yuri Tanque, acelerou, devolveu por dentro para Isaac, tira Lucão. Vacilo defensivo do CSA. Yuri Tanque atento, Isaac também, quase o Guarani chegou. Lateral para o time bugrino para fazer a cobrança, a galera bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. Do AM, no FM, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina no círculo central, zagueiro João Vitor. Abre lateralmente para Diogo Matheus, ele parou, prendeu, olhou, pensou para Rodrigo Andrade. De primeira esticou na ponta, recebeu, domina, Richard Rios protegeu atrás para Bruno José. Vem embora por campo de ataque o time do Guarani, já pisando no último terço do campo. Isaac abriu pela meia, Richard Rios partiu para a finta, escapou, limpou, foi seguro. Ele parou no lance, pediu falta, o árbitro não marcou e na sequência ele fez. Em cima do Gabriel, o jogo está parado, é falta para o time do CSA. O juizão tá de brincadeira, hein? O Richard Rios tomou um pontapé, foi falta, daí na sequência, evidentemente, segurou a camisa do jogador do CSA. Aí, o banana do árbitro marcou falta. Guarani, para mim, prejudicado nesse lance. Giovani tem a posse de bola no campo defensivo para o time do CSA. Faz a abertura para Guilherme Paraíba. Curtinho na esquerda para Diego Renan. Ajeita, domina, ameaçou lançar. Pressionou Bruno José. Ele volta para Guilherme Paraíba. Tem Lucão como opção aqui pela direita. Tocou para ele. Lucão, aquele mesmo, revelado pelo São Paulo. Tem a posse de bola dominada. Olhou para o goleiro, não recuou, mas tocou na fogueira para Giovani. Aperta Rodrigo Andrade. Belisca, toca na bola e a bola sai. Lateral na direita para o time do CSA fazer a cobrança. Tem gol, Edu. Olha, gol do Sampaio, hein? Gol do Sampaio lá em São Luís. Gol do Rafael Vila. Sampaio 1, Grêmio 0. Vem embora para o campo de ataque, Osvaldo no comando, ajeitada de Lucas Barcelos, na meio esquerda para Gabriel, desce o time alagoano, Gabriel empurrou para Lucas Barcelos, se mexe, sai da área, linha lateral da Grandeira, tentou passe curto, atento, corta lá dentro o Richard Rios, corta para o time do Guarani, deixa com Bruno José que tenta para o contra-ataque, Giovani tentou a finta, falta, e ele não marcou. O tal do Jean-Pierre Lima tá de brincadeira, falta claríssima para cima do Giovanni Augusto, tanto é que o camisa 10 do Guarani está caído. O jogo vai seguir, vai dar aquela confusão danada, porque o Guarani vai tentar recuperar. Segue caído Giovanni Augusto. Giovani no comando para Lucas Barcelos. Chegou João Vitor, tentou tirar, atropela Derlan. Voltou para Osvaldo. Osvaldo ajeitou para Gabriel. Gabriel meteu na esquerda. Diego Renan picou na grande área, pé direito, tentou um cruzamento. A bola foi desviada. Rodrigo Andrade subiu, não achou, voltou o toque no canto e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! CSA! Azul e branco é o CSA. É de Osvaldo. Ele tem a 11 estampada na camisa. Giovanni Augusto sofreu a falta. O árbitro mandou seguir. O time do CSA não colocou a bola para fora. O lance seguiu. Diego Renan recebeu no bico da grande área. Cruzou lá dentro. A bola foi desviada. Rodrigo Andrade tentou tirar, não achou. Voltou para Osvaldo. Ele girou o corpo e bateu no cantinho. Indefensável contra-mestre Maurício Kozlinski. Aberto o placar do Rei Pelé. O gol é de Osvaldo. 16 minutos cravados, primeiro tempo. Tá
registrado, o gol é do CSA. Osvaldo, CSA 1, Guarani 0. E o detalhe do gol, Carlos Henrique, o CH. Na origem do lance, o gol para mim foi irregular. Houve falta no Giovanni Augusto na origem do gol. Se o árbitro consultar o VAR, se for algo transparente, para não usar um outro adjetivo, o gol tem que ser anulado. Repito, na origem do gol foi falta no Giovanni Augusto. Eu falei, eu não gosto de ter razão quando faço esse tipo de observação, mas esse juizão, ele é um tremendo árbitro caseiro, fraco, fraquíssimo. Houve falta no Giovanni Augusto, na minha opinião, e para mim, gol irregular do CSA. E para você, Gleger Zorzinho. Então, eu fiquei na dúvida, essa falta do Giovanni Augusto aí, porque ali é um choque normal de jogo. Eu fiquei na dúvida. Mas, assim, o ponto que nós temos que discutir aqui é a chegada do Rodrigo Andrade, né? Que tenta uma disputa de bola dentro da área e ele se encolhe inteiro. Pô, sobe, tira a bola. Eu estava falando agora, né? Que o Guarani, com a saída do Vilela, perde o poder de marcação ali, o poderio de marcação na primeira linha, na proteção de primeira linha. Um lance que o Rodrigo Andrade sobe de cabeça mesmo, ele tira a bola, ele tem uma disputa, ele vai, vira de costa, né? E a bola sobra nos pés ali do Osvaldo para fazer o gol. O gol está confirmado, mas assim, para mim também não houve falta no Giovanni Augusto. Um lance, uma disputa normal de jogo. Agora, quem falha na jogada é o Rodrigo Andrade. Teria tudo para tirar a bola, ele tinha tudo. Mas ele se encolhe todo, não sobe de cabeça, não sobe para uma disputa e a bola sobra para o Osvaldo, jogador experiente, que nós estávamos falando. Ele vira, faz o giro e mete a bola no cantinho. Então, para mim, não foi gol legal e assim, falha do Rodrigo Andrade. Vem bola o time do Guarani pela direita, Giovanni Augusto, ajeita, domina, vem cruzamento, levantou para Yuri Tanque, saiu do gol, Marcelo Carné para fazer defesa. E com esse resultado parcial, CSA está ultrapassando o Guarani na tabela de classificação. Eu tô com o CH nessa, para mim houve a falta do Giovanni Augusto, mas não era lance para VAR, porque o lance seguiu, o Guarani teve outras oportunidades de tirar a bola e não conseguiu. Se no momento em que o Giovanni Augusto foi atropelado, o CSA fosse em direção ao gol, aí sim, o gol seria irregular, o que não ocorreu. Mas o lance era do Jean-Pierre, né? Falta clara em cima do Giovanni Augusto. Ele foi impedido de passar e o árbitro acabou não marcando a falta. Tem gol, Edu! Gol do Operário lá em Ponta Grossa, Paulo Vitor, né? Operário 1, Vila Nova 0, empata o Grêmio. Empata o Grêmio lá em São Luís, Elkson, agora Sampaio Corrêa 1, Grêmio também 1. Sanasa Campinas, primeiro lugar no ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. A tabela na direita vem embora o time do CSA, falta do Jamerson. Tabela rápida no 1-2, toca daqui, recebe dali, falta em cima de Osvaldo na ponta direita. Tem falta o CSA para fazer a cobrança. Mega Feirão Anhanguera, os melhores preços em equipamentos, máquinas e ferramentas. Somente esta semana é até amanhã. Nas lojas em Campinas, em Jundiaí, também em Limeira. A Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. E participe amanhã do Esporte Show da Rádio Bandeirantes, das 10 até o meio-dia, com toda a equipe de Carlos Batista. A Anhanguera Ferramentas, na rua Ralfo Leite de Barros, número 55, no Jardim do Trevo. Esporte Show da Rádio Bandeirantes, compareça na Anhanguera Ferramentas. 21 minutos, primeiro tempo, 1-0 para o CSA, que tem falta para fazer a cobrança. É praticamente um escanteio, a 2 passos da cobrança do escanteio. Vem para a bola, Lucas, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro, Yuri Tanque. Valdo rebote para Gabriel, pressiona Rodrigo Andrade na saída, tenta recuperar. Do meio campo, Diego Renan recua para o goleiro Marcelo Carné. Diga, CH. Informação do DM da equipe do Guarani, o problema no Vilela foi no tornozelo, como todos nós já informamos. E o DM do Guarani informa que foi torção no pé do Vilela. Vai fazer exame de imagem assim que o Guarani chegar na cidade de Campinas. Está registrado a informação de Carlos Henrique, o bate pesado. Agora a sua informação, Edu Pinheiro. Então, a gente informa e desinforma, né? O gol do Grêmio foi anulado, né? Foi verificado pelo VAR, então continua o pé. Sampaio Correia 1, Grêmio 0. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora
com 22 cravados, primeiro tempo. O tic-tac do tempo no embalo desta emoção, eu confirmo. Série B Abezona, 32ª rodada no Repelé. Desce o time do Guarani pela direita, Giovanni Augusto. Recolheu, dominou, balançou para cima do marcador. Caiu, voltou, Giovanni Augusto. Ainda recolhe, passa Bruno José. Abre pela meia direita para Diogo Matheus. Tentou levar para o fundo. Devolveu para Bruno José, para Giovanni Augusto. Cabe o cruzamento. Cavou a bola para Diogo Matheus. Mata o peito, coloca no terreno e é desarmado. Corta, Gabriel, coloca a bola para fora, cedendo escanteio para o Guarani bater em Gleger. Tá chegando, né? Tá chegando o Guarani, tentando ali. Eu acho que é isso, tem que agora tentar ir pra cima pra tentar empatar o jogo. Você vê que o Guarani, a primeira chegada do Guarani, eu acho que teve duas, né? Teve o segundo escanteio agora, mas o Guarani precisa jogar um pouco mais, né, Bolas? Aceita demais essa chegada do CSA, essa pressão do CSA. Na direita, escanteio pro Guarani para fazer a cobrança. Capricha aqui da Bugrão. Jamerson pra bola, pé canhoto, levantou pra boca do gol. A bola passa por todo mundo, pelo goleiro, pelo Derlei e também por Yuri Tanque. Reclama o goleiro que foi atingido. Em princípio, o árbitro não marcou nada. O Yuri Tanque talvez não esperava a falha do goleiro. Quase o Bugrão empata. E o sigo no giro do placar. A 32ª rodada da Série B. CSA 1, gol de Osvaldo aos 16 do primeiro tempo. 0 pro Guarani, Edu. Olha, primeiro tempo de Operário 1, Vila Nova 0, Sampaio Correia 1, Grêmio 0, 21h30, Chapecoense, Bahia. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, o recado está dado. Vai lá, se inscreva no canal, ative o sininho, clique e, consequentemente, você deixa o seu like na transmissão de CSA e Guarani. Diego Renan levanta a bola para o grande ataque. Elton pisou na bola, perdeu, voltou para Rodrigo Andrade, bem na risca no meio campo, falta. Chega atropelando e Errolim. Rodrigo Andrade cobrou rapidamente, vem para o Bugrão. Bruno José bem marcado, Guarani insiste pela direita, mas por ali o caminho está fechado. A bola saiu, Diogo Matheus já cobrou o lateral. Rodrigo Andrade tentou e Errolim estica perto e coloca a bola para fora. 25-0 para o CSA. Vem Diogo Matheus para a cobrança na meia direita para Richard Rios, desarmado. Recupera de novo o time do CSA, brigou, recuperou o Guarani com o Rodrigo Andrade. Carrega a bola, escapou do marcador, chama a falta, foi empurrado, insistiu, tentou levar vantagem, mas o árbitro já marcou a falta. Já marcou a falta lá atrás, para cima de Rodrigo Andrade. Falta marcada. Ou seja, CH, se ele marcou essa falta, aquela do Giovanni Augusto foi muito mais falta, hein? Ah, não tenha dúvida. Árbitro banana, fraco, prejudicando o Guarani, na minha opinião. Números do jogo. Posse de bola, 52% para o CSA. E finalizações, 5 para o time da casa e até agora nenhuma do Guarani. 26 graus nesse momento na capital alagoana, no bairro do Trapicho Novo. Como é conhecido o estádio Rei Pelé, Trapichão, para quem mora em Maceió. Vem para a cobrança da falta, o Guarani na bola parada, o Bugrão busca o gol de empate. Quadro chamando a atenção de Lucão e também do zagueiro João Vitor. Zagueiro Bugrino na entrada da grande área. Vem Diogo Matheus, autorizado, levantou a meia altura, tira a zaga. A sobra, Isaac tentou, bateu, rebateu, tira a zaga. Volta, insiste João Vitor na bola, afasta a zaga do CSA. Sobra para Yuri Tanque, para Jamerson, meteu na ponta para Isaac. Possibilidade de cruzamento, ele domina, carrega a bola, puxou para o meio direito, vem cruzamento, outra finta, boa jogada. Insistiu, mas não cruzou, voltou, levantou na segunda trave de cabeça, o toque, sobrou para Derlan, tá na área de cabeça, ajeitou para Giovanni Augusto, cruzou lá dentro e Errolim aparece para afastar, tira de qualquer maneira a zaga do CSA, insiste Diogo Matheus, levanta a bola no comando, tira Lucão, tirou pro alto, vai atrás da bola, confere, tira de qualquer maneira, expulsa definitivamente a bola da entrada da grande área. Na sequência, Gabriel disputou com Giovanni Augusto, o árbitro marcou apenas lateral, já cobrou o Diogo Matheus no fundo, cruzou para a boca do gol, a falha para Isaac, dominou, vai marcar, o goleiro saiu, limpou, bateu e é gol! Gol do Bugre! Isaac tem a 21 estampada na camisa. Na
cobrança rápida de lateral. Diogo Matheus cruzou lá dentro, o zagueiro falhou. A bola sobrou para Isaac. Ao dominar, dava a impressão de que ele não conseguiria bater. Mas aí teve calma, tranquilidade e capacidade para puxar a bola para o pé direito. E na saída de Marcelo Carné, entre as pernas do goleiro para empatar o jogo. Isaac empata o confronto do Rei Pelé. Avante, 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 avante. Avante, Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco são as cores do Bugrão. Isaac coloca lá dentro. Na marca de 26 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação bugrina. Tá registrado em Maceió. Isaac. Guarani 1, CSA também 1. Marcelo Carné. Não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Carlos Henrique, o CH. Quando a fase é boa, tudo dá certo. Cruzamento errado, a zaga titubeou, falhou e foi dominar o Isaac e acabou tropeçando na bola, mas deu certo. Aí ele olhou o goleirão e o que ele fez? Olha o Guarani, cruzamento para a boca do gol, toque para trás, espalma Carné! Marcelo Carné evita o gol contra de Guilherme Paraíba. Giovanni Augusto dominou na esquerda e cruzou, o zagueirão tentou tirar, mas bateu contra o patrimônio. Atento Guilherme, Marcelo Carné após o desvio de Guilherme Paraíba. Salva e evita o gol da virada da equipe bugrina, CH. Grande defesa do Carné. Depois o escanteio, eu falo mais do gol de empate do Guarani. É o Guarani indo pra cima do CSA. O gol anima o Bugrão. Dá uma situação ruim para a torcida do CSA. Vem para a cobrança do escanteio, Gemerson curtinho para Giovanni Augusto, joga ensaiado no triângulo, Diogo Matheus cruzou para a boca do gol, tiro lá dentro, Lucão. Afasta de qualquer forma na sequência do lance, Bruno José desviou, mas houve a falta. Em cima do atacante Lucas Barcelos, o jogo está paralisado. E só um detalhe no ar, se tem detalhe ele vai para o ar, na comemoração, Leandro Vilela, que já está ali com gelo no tornozelo, recebeu o cartão amarelo, ele estava pendurado. Deve ser proposital, né? Afinal de contas, o Guarani joga já na segunda-feira, deu uma forçada ali, porque sabe que dificilmente estará em campo. Recebe, portanto, o terceiro cartão, Leandro Vilela. Gleger Zorzin, tá lá no placar do Rei Pelé. O Guarani empata com o Isaac, Gleger. Primeiro dizer que o Marcelo Carné fez uma grande defesa, né? Poderia ter sido aí o segundo gol do Guarani, que entrou no jogo, né, Boles? Tava aceitando demais, eu falava isso, tava aceitando demais a pressão do CSA, precisava jogar um pouquinho. A hora que começou a jogar, foi lá, empatou o jogo, um golaço do Isaac, que é bom jogador, né? A bola deu uma escapada ali, mas aparentemente essa escapada acabou ajudando, acabou confundindo a defesa, o goleiro Marcelo Carné, e o Isaac só botou a bola na rede, facilitou até para ele. Então, o Guarani empata o jogo, agora aparentemente equilibra o jogo. Olha o CSA, cruzamento lá dentro, subiu, tirou o Diogo Matheus, voltou para Diego Renan, tá na área, cruzou para a boca do gol, fechou Oswaldo, a bola passou por todo mundo. Oswaldo dominou, controlou a bola, setor direito, levou para o fundo, cruzamento para a boca do gol, afasta de qualquer maneira a zaga. Bola perigosa, João Vitor tirou, a sobra para o time do CSA, levou para o fundo, Lucas Marques preparou o cruzamento por baixo, desvio, Giovanni Augusto, Jamerson. Estica de qualquer maneira por campo de ataque, dá um bico na bola e tira o perigo, completando o Glecker. Então é isso, o Guarani precisa acreditar um pouco mais. E baixa demais as linhas. Não pode baixar. O time do CSA vai vir para cima. Mantém uma linha média, né? Já empatou o jogo, já está equilibrado, equilibra o jogo, mas não fica atrás recebendo essa pressão, porque é sempre complicado, né? E o CSA tem jogadores experientes, jogadores que o Oswaldo, por exemplo, né? Tem o próprio Elton que fica ali incomodando os zagueiros. Esse Gabriel é muito bom jogador, número 27 aí do CSA. Então o Guarani precisa equilibrar o jogo. Fez o gol, ok, empatou, mas não dá para ficar baixando demais as linhas, aceitando essa pressão do CSA, que inclusive fez o gol nessa pressão. Então o Guarani precisa equilibrar o jogo, porque tecnicamente a gente sabe que são dois times muito equilibrados, né? E o Guarani tem condição sim de virar o jogo, Bola. Olha, o Isaac está caído, agora é ajudado pelo árbitro Jean-Pierre Lima a se levantar. E só um detalhe que o Isaac, autor do gol bugrino,
Ele joga, eu flagrei aqui, com a chuteira desamarrada. É isso mesmo. O cadarço evidentemente não atrapalha, mas ele joga com a chuteira desamarrada. Vem para o programa de ataque, o time do CSA, o tiro para o gol do Oswaldo no meio do caminho, a bola desvia. Na sequência, Isaac protege, a bola sai em lateral para o Guarani fazer a cobrança. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e a placar de jogo para você. 32 minutos, primeiro tempo. Série B, 32ª rodada no Rei Pelé. CSA 1, Guarani também 1. Gol de empate de Isaac, Edu. Olha, é o segundo gol do Isaac em 12 jogos. Amanhã, 18h30, tem Ituano e CRB. Primeiro tempo de Operário 1, Vila Nova 0 e Sampaio Correia 1, Grêmio 0. Ataca o time do CSA com o Oswaldo nas costas de Gemerson, levou para o fundo Lucas Marques, levantou, cruzou, fechou, Elton subiu, não achou a bola, encobre Rolim, insiste, cruzou lá dentro, estica a perna, faz o corte João Vitor. Mais um corte do zagueiro Bugrino, a bola volta lá atrás para o time do CSA. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. Já o intervalo da Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro, quando acabou escorregando o Lucas Marques. E o Bandeira aponta só lateral para o time do Guarani fazer a cobrança. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golquersaude.com.br, siga no Instagram, @Golquer Saúde. Golquer se inscreve com G-O-C-A-R-E. G-O-C-R-E. Golquer. Leandro! Fala aí, CH! Olha, o Moser tem que ajustar esse lado esquerdo de defesa do Guarani, hein? O Isaac tenta ajudar na cobertura, mas o Jamerson está muito sobrecarregado. O lateral, Lucas Marques e ali o Oswaldo estão descendo toda hora. O Guarani empatou o jogo, legal, melhorou um pouquinho, é verdade, mas o setor de defesa ali, lado esquerdo, no costado do Jamerson, precisa de mais gente marcando por ali. Você está ligado no futebol da Bandeirantes com o Timácio de Carlos Batista e Tom Holland de Carlos Henrique, o bate-pesado de Gleger Zorzinho nos comentários, Edu Pinheiro no plantão e toda a nossa equipe técnica comandada por Gil Kleber. Domina Isaac para a minha esquerda, controla bem a bola, faz a finta, parou, prendeu, olhou, pensou, encarou a marcação de Ian Rolim. Ainda ele, Isaac, autor do gol, vem para o Bugrão. Último terço do campo para Gemerson, domina, ajeita, protege, volta, recomeça com Giovanni Augusto. Ele cadencia com o pé direito, inverte. Empurra pela meia para João Vitor. Acelerou lá na direita, Bruno José. Prefere o passe curto para Diogo Matheus, que volta a bola para Dernan. Guarani jogando inteligentemente, segurando a posse de bola, ficando com ela. Quase 35, placar de 1-1. Jamerson domina pela esquerda e empurrou para Isaac. Chega Lucão na cobertura. Entra e corta, tira de qualquer maneira para o time do CSA. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11, o código de área 964290680. O Gleger tá na escuta. Sempre. Ficamos devendo para o ouvinte grau, conceito, dificuldade e a nota da defesa do Marcelo Carné. Naquele momento, quase o Guarani virou o jogo, hein, Gleger? Exatamente. Foi uma grande defesa no reflexo. Teve o desvio ali do zagueiro. Grau de dificuldade 7,95. Anota aí você e anota aí, Edu Pinheiro. Quase 8. Acima de 8 é defesaça. Quase, hein? Bateu praticamente na trave. Foi uma grande defesa realmente do goleirão Marcelo Carné. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. O comando vai ser dele. Claro, com aquela categoria de sempre nesta sexta-feira. Aqui vem para o time do Guarani com Giovanni Augusto. Dominou, limpou, fintou, fez a finta, puxou para o pé direito, cavou na área para Richard Rios, se tira lá dentro o zagueiro, completa de qualquer maneira Lucas Marques. Do meio campo, Elton briga com o Derdan, a bola espirra e volta para Rodrigo Andrade. Ele domina, tentou carregar a bola, perdeu. Poderia ter passado a bola, ele perdeu. Volta para Ian Rolim, que meteu na velocidade de Oswaldo aqui para a direita. Chega Jamerson para fazer o corte e coloca a bola para fora.
Vacilo do Rodrigo Andrade, que poderia ter tocado a bola, foi fominho e perdeu. E propiciou o contra-ataque do time do CSA, que tem escanteio. Jogo aberto aqui na Bandeirantes para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br para Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Escanteio para Osvaldo, pé direito na bola, levantou para a boca do gol, subiu, tirou na primeira trave. E Yuri Tanque auxiliando a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Olha, novo cruzamento para a área do Bugrão, afasta João Vitor, coloca para fora. É mais um escanteio para o time alagoano fazer a cobrança, confirmando. 32ª rodada, Rei Pelé com 37 segundo tempo. Ou melhor, primeiro tempo ainda, o narrador tá doidão. Primeiro tempo ainda, CSA e Guarani 1-1. Só um instante, Edu, tem escanteio o time do CSA para fazer a cobrança. Reta final da primeira etapa, setor direito, vem para a bola Lucas Marques. Ele tem a 2 estampado na camisa, autorizado, o pé direito, levantou na segunda trave, de cabeção livre, o toque no canto. Defendeu Kozlinski! Maurício Kozlinski salva o Bugrão no desvio de cabeça de Guilherme Paraíba, com a mão trocada, dá um tapa na bola e faz uma grande defesa, cedendo mais um escanteio para o CSA. Cruzamento agora na primeira trave, tira de cabeça Isaac. Gleger Zorzin, defesaça de Maurício Kozlinski. Defesaça, Boles, essa sim, mão trocada, uma bola que foi invertida de um lado para o outro, grau de dificuldade 8.25. Vem de novo o CSA, cruzamento para a boca do gol, afasta a zaga. Volta para o time do CSA, que esboça uma pressão na reta final do primeiro tempo. Bola para Gabriel. Gabriel recolhe, domina, devolve para Ian Olímpia, canhoto. Cavou na entrada da grande área. Diogo Matheus brigou, ganhou. Empurra para Bruno José, que acaba errando o passe muito forte. De graça voltou para Giovani. Vai bater para o gol ali, bate no centro do gol. Maurício Kozlinski. Não tem dificuldade alguma para fazer a defesa. Confirmando agora sim, CSA e Guarani 1-1, Edu. Bom, aí da Série B, é o Sampaio, Correia 1, Grêmio 0. O Grêmio chegou a empatar, mas o VAR acabou vendo irregularidade. Brasileirão amanhã, 15 horas, em 3 da tarde, Beira-Rio, Inter e Santos. E amanhã, 9 da noite, Neoquímica Arena, Corinthians e Cuiabá. Mega feirão na Anhanguera, nas lojas e também no site. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Meira. E amanhã tem o Esporte Show da Rádio Bandeirantes das 10 até as 12 horas. Carlos Batista com toda a equipe da Bandeirantes. Vá até a Rua Ralph Leite de Barros 55 no Jardim do Trevo. E participe, sorteio de prêmios, convidados especiais e muito debate para você. Esporte Show da Rádio Bandeirantes. Sai para o jogo o time do CSA no campo defensivo com Lucas Marques, placar de 1-1. Enfiou a bola para o Osvaldo, nem se o Osvaldo tivesse hélice nas nádegas, muito forte. A bola fica de graça para Maurício Kozlinski, que sai jogando no campo defensivo. Samasa Campinas, classificação A, com grau de Investigate pela Fit Ratings. Samasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. 40 minutos, primeiro tempo, placar de 1-1. Você ligado no futebol da Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva no canal, deixe o seu like na transmissão. Está jogando aqui atrás do time do Guarani no setor canhoto com Gemerson pela meia para Richard Rios. Entrou no início do jogo porque o Leandro Vilela saiu machucado. Vem para Gemerson pela meia para Giovanni Augusto, passe curto. Chega para desarmar Giovanni Augusto brigou. Ô Giovanni, não vacila não, perdeu a bola para Giovanni Augusto, que enfiou no comando para Yuri Tanque. Ele domina fora da grande área para Gemerson pela meia esquerda, aí vacilou. Giovanni chega para fazer o corte, na sequência Yuri Tanque atropela Lucão. Parece até pleonasmo, mas é verdade. Yuri Tanque atropelou o Lucão. O jogo está parado com passe de bola para o CSA. O técnico Mozart não gostou não, mas a falta foi marcada.
Tem gol, Edu Pinheiro, a sua informação. Sim, olha, o Vila Nova empata em Ponta Grossa, gol do Neto Pessoa, Operário 1, Vila Nova também 1. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000, 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Levantamento do campo de ataque, o experiente Elton Briga deixou o Cuiabá para jogar a Série B. No comando tentou Lucas Barcelos, desarmado na bola, recupera o Bugrão, bola para Isaac. Isaac tenta vir pelo campo de ataque, também desarmado. Jogo de perdeu, pressionou e recuperou. Ian Rolim, meia esquerda, ameaça bater, vê a passagem de Diego Renan. Chega bem Bruno José, atento no lance. Na sequência quase se complicou, quase saiu com a bola e tudo pela linha de fundo. Conseguiu tocar na bola, cedeu o lateral para o time do CSA para fazer a cobrança. Quase 42. Primeiro tempo 1-1. Bola na entrada da grande área. Elton tentou ajeitar. Protege Derdan para a saída de Maurício Kozlinski. Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo. 42, 1-1, CH. Eu esperava um pouco mais em termos de atitude. Acho que o Guarani tentou administrar perigosamente em alguns momentos e quase se complicou. Agora parece que está um pouco mais assentado no jogo, mais tranquilo. Mas eu esperava um Guarani mais intenso. Não vi isso no primeiro tempo. Mas foi um primeiro tempo do Guarani regular no mínimo. Bola para Richard Rios no campo ofensivo do time do Guarani. Deixou para Derdan, vem para o campo de ataque. Derdan recolheu, dominou, devolveu na ponta. Boa bola. Richard Rios passou por fora o Gemerson. Puxou, levou a marcação, puxou para o pé direito, cruzou lá dentro. Entra e corta com o pé direito, afasta de qualquer maneira Lucão. Com o peito, Derdan estufou o peito, colocou para Giovanni Augusto. Ajeitou, aí chegou Giovanni atropelando. Cometeu a falta para cima de Giovanni Augusto. O jogo está parado com posse de bola para o time do Guarani. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos. Uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Reta final do primeiro tempo, placar de 1-1. Você ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho, pela sua audiência, pelas redes sociais, pelo aplicativo, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Giovanni Augusto esticou na ponta para Gemerson, muito forte o passe, a bola saiu. E para você, Gleger, finalzinho do primeiro tempo, 1-1 em Gleger. O Guarani equilibrou o jogo, né? Tá, o jogo muito equilibrado, né? O CSA chega em alguns momentos. O Guarani tem que ter um pouco mais de posse de bola, na minha opinião, até para dar uma esfriada nesse âmbito aí do CSA. Então, terminando o primeiro tempo, vai dar para o Moser dar uma ajustada. O Guarani precisa ajustar a sua linha de meio de campo, com os dois volantes ali. É ali que tem um problema. E também o Jamerson, né? Porque o Oswaldo é muito agudo, joga ali por aquele lado, tem que estar muito atento. E atento também com esse Gabriel, que é muito bom jogador. Olha, e o gol, a narração do gol do Guarani já está lá no Instagram da Rádio Bandeirantes. Vai lá, @Rádio Bandeirantes Campinas. Você curte a publicação, @Rádio Bandeirantes Campinas. E aqui Bruno José ganha, parte com ela dominada pelo setor direito, encara o marcador, rolou por dentro para Rodrigo Andrade, deixou na passagem para Giovanni Augusto, um bolão para Isaac, dominou, limpou, tentou bater pro gol, bloqueado, demorou e perdeu. Perde uma grande oportunidade o Guarani, estava encorpado no campo ofensivo Bugrão. E com isso propicia contra-ataque para o time do CSA, lançado Lucas Barcelos, perigosamente ele domina, linha lateral da grande área, dominou, puxou, rolou, mas nas costas de Elton. Guarani errou, o CSA também errou. E a bola voltou para Isaac, que recomeça no campo defensivo. Atenção, reduz a sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19995961768. Cruzamento para a boca do gol. Guilherme Paraíba para trás, pegou Carné. Um cruzamento até despretensioso, que partiu do Bruno José, ele tentava Yuri Tanque. O Guilherme Paraíba de novo tá loucão para entregar. Tentou tirar ou dominar a bola, mas o Carné estava atento. Quase a bola entra no cantinho. CH não conta pra ninguém, mas o tal do Paraíba tá louquinho pra entregar, viu, CH? Paraíba.
Lucas Marques pela direita, vem CSA na marcação, Isaac, linha de fundo, cruzou, Kozlinski não foi, tentou de cabeça, Diego Renan na segunda trave, não acha a bola. Vai atrás, recupera, volta, recomeça com Guilherme Paraíba. Pela meia para Giovani, Giovani recolhe e domina, vamos até 49. Reta final do primeiro tempo, placar de 1-1. Levantamento aqui na ponta, muito forte para o Lucas Marques. A bola acabou saindo em lateral de graça para o time do Guarani fazer a cobrança. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Reta final do primeiro tempo. Torcida brasileira, já diria o grande narrador esportivo Fiuri Giliotti. Tem posse de bola no campo defensivo, o time do CSA. Quem domina Gabriel, Gabriel para Diego Renan. Abertura para Lucas Barcelos, para Diego Renan de novo. Parou, prendeu, olhou, pensou pela meia para Gabriel. Sai na marcação o colombiano Richard Rios. Lucas Barcelos é quem sai da área também. Elton vai lá para a área. Vem o time do CSA com Gabriel. Ajeita, domina, tentou o cruzamento, bloqueado. Voltou no bico da grande área para Lucas Barcelos. Tentou a finta e tocou nas costas o Diego Renan. Facilita o corte do Rodrigo Andrade. Armado, contra-ataque, vem para o time do Guarani. Bruno José, mas o Guarani precisa ser mais rápido. Bruno José, Giovani Augusto, tocou nas costas. O Guarani já perdeu a possibilidade de contra-ataque, por isso volta. Recomeça aqui atrás do campo defensivo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. 47, domina o time do Guarani, falta para cima do Giovani Augusto, o jogo está parado no Rei Pelé. Guarani que terá na sequência Londrina, segunda-feira no Brinco, e o próximo jogo fora de casa será o Ituano, na cidade de Itu. São os jogos nesta reta final de Série B para o time do Guarani. Persistindo esse resultado, o Guarani segue fora da zona do rebaixamento, independentemente do que ocorrer na rodada. Bola para Giovani Augusto, ajeita, primeira passa por fora, Gemerson, pula a bola para ele, a chance do cruzamento, levantou na segunda trave de cabeça, tentou João Vitor, a sobra Bruno José, bateu cruzado, afasta, tira de qualquer maneira a zaga lá dentro. Completa, afasta, tira Gabriel. Um chutão pro campo de ataque, deu certo, porque a bola chegou para Lucas Barcelos. Ele parte com ela dominada, dominou a entrada na grande área, tentou o passe para Gabriel, corta Diogo Matheus. Chega bem para fazer o corte, tira parcialmente, voltou para Osvaldo, puxou, calibrou, disparou, bateu, rebateu, sobrou para Terlan, que afasta. Tira de qualquer maneira pro Guarani na sequência, a bola colocada para fora. Tem lateral o Guarani para fazer a cobrança. Guarani tentou, mas quase levou em CH. Há momento de muito perigo no contra-ataque do CSA, mas rapidamente Rodrigo Andrade e Richard Rios voltaram, fizeram a recomposição e cortaram. Lateral pro Guarani. Aqui pela esquerda no campo defensivo, reta final do primeiro tempo, placar de 1-1. Guarani saiu perdendo, mas Isaac empatou aos 26. Bola para o time do CSA, domina pela meia, Giovani. No círculo central, o outro vai terminar. Olhou ali para o relógio. Já está se dirigindo ao meio campo, agora ele desacelera para apitar. Apita o árbitro! Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo no Rei Pelé. Placar de 1 para o CSA, gol de Osvaldo aos 16 minutos. 1 também para o Guarani, 10 minutos depois, aos 26. Isaac empatou o jogo. A bola parou de rolar em Maceió, Edu Pinheiro. E interessante que o CSA também, neste momento, está fora da zona, porque o Chapecoense ainda vai jogar. E estão empatando um ponto para cada um. Guarani com 36, CSA segue com 36. Primeiro na zona nesse momento, Chapecoense com 35. Bem, Guarani vai jogando lá em Maceió com Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e Jamerson. Começou com Leandro Vilela, se machuca com 6 minutos, problema no tornozelo, 6 minutos, inclusive sai uma nota aqui do departamento médico, já eu informo. Bom, Vilela saiu com 6 minutos, entrou o colombiano Richard Rios, Rodrigo Andrade e Giovani Augusto, Isaac, Bruno José e Yuri Tanque. Olha, 1-0 CSA com 16 minutos. No lance antes, Giovani Augusto teria sofrido uma falta. Aí, a 22 minutos, numa cobrança de escanteio, aí uma falha. Yuri Tanque não acreditava na falha do goleiro, quase empatou. A 26 veio o empate. O Diogo Matheus cruzou, não era para o Isaac, a bola pingou, a zaga falhou, Isaac domina, quase não domina.
conseguiu dominar, saiu da marcação, o goleiro saiu, chutou por baixo das pernas do goleiro e o outro zagueiro que estava atrás dele não conseguiu tirar. A 28 minutos, quase gol contra do CSA, a zaga toca contra, o Giovanni Augusto cruza e o goleirão salva espetacularmente, né? E é isso aí, a 37, Kozlinski, grande defesa, escanteio cobrado, o Guilherme Paraíso de cabeça, olha aqui, defesaça do Kozlinski, e a 47 agora o Bruno José, tentou 2 vezes, uma quase gol contra da zaga, e a 47, bola pingando dentro da área, Bruno José, pimba, bate na zaga. CH, queremos ouvir, hein? CSA 1, Guarani também 1. Vamos aos números do primeiro tempo, Edu, se o amigo me permite, antes do comentário. 53% de posse de bola para o CSA, 47% para o Guarani. Finalizações, CSA 9 contra 3 do Guarani. Das 3 do Guarani, só uma no gol, que foi o gol, não é? Escanteios, 5 para o CSA, 3 para a equipe do Guarani. Outro dado importante aqui, desarmes, 7 do CSA, 4 para a equipe do Guarani. Troca de passes mais para o CSA do que passes certos, do que para o próprio Guarani. E escanteios, já falei, cartões amarelos apenas 1 para o Rodrigo Vilela no primeiro tempo. Você falou que finalização do Guarani só uma, que foi o gol, é isso? Né? Exatamente. Então contra eles não contam. É verdade. Teve 2 que bateu na zaga, quase gol contra aí pro Guarani, mas eles não computaram. Não computaram. Não vale. Tem chutes travados, eles consideram como travados, que é justamente essa possibilidade de gol contra, 2 para o Guarani, 4 para o CSA. Nós tivemos uma partida, Edu, até 20 minutos, totalmente do primeiro tempo pró-CSA, o Guarani não se encontrou, e até a saída do Vilela e a entrada do Richard Rios Montoya, não vamos esquecer do nome completo dele, o Guarani ficou meio atrapalhado. E depois do primeiro gol, depois dos 20 minutos, o time foi se assentando, o Mozart reposicionou à frente da área e melhorou. Tanto é que o Guarani, a 26 minutos, acabou empatando. O Guarani não fez um grande primeiro tempo. Mas nesse momento, na minha opinião, apesar dos números serem um pouco a favor do CSA, o primeiro tempo terminou equilibrado. O que eu não gostei? Eu não gostei da parte defensiva do lado esquerdo. O Jamerson sofreu demais. Eu acho que ali precisa de um acerto de posicionamento dos 2 volantes e também um acerto sem a bola do Isaac, que é que teoricamente protege o lado esquerdo. Porque além do Oswaldo estar caindo por ali, o Lucas Marques, lateral direito, desce muito, ele é muito ofensivo. Ele faz a profundidade, vai na linha de e cruza, ele tem muita velocidade. Então, defensivamente, precisa ajeitar isso, além do posicionamento dos 2 volantes. Ofensivamente, apesar do Bruno José ter ajudado muito o Diogo Matheus na cobertura, na recomposição, mas ofensivamente o Bruno José pouco participou. Deu um chute mascado só agora no final. Precisa participar mais. Gosto do Isaac, não só pelo gol, ofensivamente, ele participa das jogadas de tentativa de ataque. Gosto do Giovanni Augusto. Rodrigo Andrade oscila, bons e momentos não tão bons. E a zaga, na minha opinião, fez um trabalho de regular para bom. Para o segundo tempo, o Guarani precisa jogar um pouco mais. Eu senti em alguns momentos, Edu, o Guarani economizando demais. Eu não sei se é pelo excesso de jogadores pendurados ou uma estratégia que no primeiro tempo foi perigosa. Para encerrar meu comentário, como falei antes do jogo, o início do primeiro tempo seria totalmente de pressão. E foi o que aconteceu. É uma coisa muito previsível isso. E sabe o que vai acontecer no segundo tempo, Edu? A mesma coisa. O CSA, enquanto tiver fôlego, porque o Oswaldo não aguenta jogar nesse ritmo o jogo inteiro, eles vão pressionar muito em 20 minutos. O que resta ao Guarani? Ficar com a bola. Não adianta só colocar a bunda lá atrás do lado do Kozlinski e marcar linha baixa. Não é assim. Eu não faria isso no segundo tempo. Eu tentaria avançar um pouco mais as linhas para permitir menos que o CSA fique com a posse de bola no campo do Guarani. O jogo não está definido, está muito difícil, mas eu considero que o primeiro tempo do Guarani foi regular, Edu. Oswaldo, aquele jogou no São Paulo? Experiente, hein? Esse. É isso aí. O mesmo. Olha, um grande abraço. Alô, Felipe Bonfim, muito obrigado, meu amigo. Edu, repare na inércia do Diogo Matheus, do gol sofrido pelo Guarani. Ele é estéreo na marcação. Abraços do Erivelton, da Unicamp. Alô, Erivelton, alô, Unicamp, muito obrigado, hein? Olha, quem falhou no gol foi o Rodrigo Andrade, né? Rodrigo Andrade.
Por que o Guarani está tão recuado? Renato de Valinhos, dá para ganhar esse jogo. O CSA assustado. Segura, Renato de Valinhos, hein? Boa noite, saudades do Índio. Esse Rios é horrível, seu Edu. O Índio está no banco. Genison está no banco. Boa noite, Edu. Moza vai arrumar esse meio de campo e vamos virar esse jogo. Abraço. Alô, Laco do Cambuí. Pessoal bravo com a gente. Então, senhor Edu, o senhor não lê. Agora dá para ler, porque tinha propaganda política. A gente sofria aqui, senhor, entendeu? Era uma pressão danada. O comentarista tem que reprisar o gol. Por falar nisso, alô, Boinardo. Olha, exótico, hein? Vinícius da Esmeraldina, você com o tal do Boinardo, é bem exótico. Ó, então é o seguinte, daqui a pouco o Gleger vai falar, você vai ouvir na sequência o gol do Isaac empatando. Eu informo que intervalo em Ponta Grossa, Operário 1, Vila Nova 1. Intervalo lá em São Luís, Sampaio Correia 1, Grêmio 0, Grêmio. Chapecoense Bahia, 21h30. É isso aí. Nós voltamos já, 19h59. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 vai. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 964 429-0680. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Tem rede balançando. É bola! De acordo
cobrou, Diogo Matheus no fundo, cruzou pra boca do gol, a falha pra Isaac, dominou, vai marcar, o goleiro saiu, limpou, bateu e é gol! Gol do Bugre! Isaac tem a 21 estampada na camisa. Na cobrança rápida de lateral, Diogo Matheus cruzou lá dentro, o zagueiro falhou, a bola sobrou para Isaac. Ao dominar, dava a impressão de que ele não conseguiria bater. Mas aí teve calma, tranquilidade e capacidade para puxar a bola para o pé direito. E na saída de Marcelo Carné, entre as pernas do goleiro para empatar o jogo. Isaac empata o confronto do Rei Pelé. Avante, 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 Bugrão! Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco são as cores do Bugrão. Isaac coloca lá dentro, na marca de 26 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado em Maceió. Isaac, Guarani 1, CSA também 1. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Oi, Gleger, olha, só informando aqui a situação do Leandro Vilela, né? Departamento Médico do Guarani informa que foi torção no pé, então vai fazer aqui o exame de imagem aqui em Campinas para saber a gravidade. 1-1, queremos ouvir o Gleger. Edu, e assim, para dizer, né, eu já tive, aliás, 2 contusões, um em cada tornozelo, e é muito dolorido. Dolorido demais mesmo, a gente percebe no lance, né, o carrinho, não foi na maldade, foi um lance de jogo, e ele vai e torce o pé realmente. Isso aí, o cara é difícil o cara voltar. Né? Pode até, inclusive, ter um inchaço, fica muito dolorido, você não consegue firmar o pé no chão, e na posição que joga o Vilela, inclusive, fica muito difícil, né? Nós estamos vendo aqui os melhores momentos. Olha, eu na minha opinião, viu, Edu, e assim, é questão de opinião mesmo, o lance do primeiro gol do CSA, poxa vida, o Rodrigo Andrade vai para uma disputa de bola totalmente, digamos, um jogador nem infantil, juvenil, faz um lance como fez o Rodrigo Andrade, disputa uma bola dentro da grande área, uma bola para ele subir de cabeça, né, vem para uma disputa e ele vai, mas não disputa a bola, né, faz ali uma espécie de corpo mole e a bola sobra no pé do Oswaldo, né, todos nós conhecemos o Oswaldo, fez muito sucesso no São Paulo, teve fora do país, uma carreira, sem dúvida nenhuma, muito, muito boa, intocável, digamos assim, né? E ele sobrou, só tirou do Kozlinski ali, fez um belo gol. E aí o Guarani, tentando, né, e muita pressão do CSA, na hora que ele conseguiu ajustar, na hora que ele conseguiu, percebeu que não ia adiantar ficar atrás, que tinha que sair, que tinha que jogar, que tinha que ter a bola, e aí tem um lance e o Guarani consegue empatar o jogo, uma belíssima jogada, do Isaac, né, que às vezes a bola deu uma enroscada ali, e se não enrosca, talvez ele não faria o gol. E ele naquela enroscada ali, ele consegue tirar o zagueiro, o goleiro ficou meio na dúvida também, ele só deu um tapa na bola, jogou a bola no fundo do gol. O Isaac tá bem no jogo, Giovanni Augusto precisa entrar no jogo, né, muito burocrático, né, aceita demais a marcação, ele precisa flutuar um pouco mais, sair, é o jogador da articulação, precisa tocar na bola toda hora. E o Giovanni Augusto, em alguns momentos, eu estou achando ele um pouco escondido. Acho que esse é o ponto fundamental e primordial para o segundo tempo, de participar um pouco mais, de levar essa bola com qualidade. O Guarani joga com um tripé invertido, com 2 volantes e apenas um meia. O Isaac está literalmente aberto pelo lado esquerdo, o Bruno José aberto do lado direito e o Yuri centralizado. Então, se não tiver a participação do Giovanni Augusto balançando para os 2 lados, encostando, quando a bola está do lado esquerdo, encosta lá no Isaac, bola do lado direito, encosta no Bruno José, para ter triangulação, para o Guarani ficar com a bola e até mesmo para abrir o espaço para um dos homens, ou o Rios, ou o Rodrigo Andrade. Eu acredito que é o Rodrigo Andrade que está saindo um pouco mais, né, para dar essa condição, para que o Guarani consiga segurar essa bola na frente. Senão, a todo momento é pressão do CSA.
Então, olha, a gente vê aí a imagem, olha, Giovanni Augusto sentindo, hein? Sentiu o Giovanni Augusto, já tá de tênis, inclusive, viu, Edu? Tá com saco de gelo ali na coxa, provavelmente tá fora o Giovanni Augusto. Iago. Tem o Iago aí, né, o Bolis? Iago tá entrando no lugar de Giovanni Augusto. Coxa esquerda do Giovanni Augusto. Exatamente. Então, só para fazer o desenho aí, o Isaac agora vem na função que fez, inclusive, na última partida, para jogar por dentro, e o Iago aberto do lado esquerdo. Lamentável, hein? Isso é problema pro Guarani. Aliás, eu estava dizendo agora, né? Faltava um pouco mais de intensidade pro Giovanni Augusto. Às vezes já estava sentindo essa coxa aí no primeiro tempo, por isso que estava numa intensidade muito baixa. Vai começar o segundo tempo aí, viu, Bolis? Valeu, muito obrigado, Gleger, Zorzinho, tudo pronto, a bola vai voltar a rolar no Rei Pelé em Maceió, 25 graus nesse momento na belíssima capital alagoana. Saída com o time do Guarani à esquerda, à direita, consequentemente o CSA. Placar de 1-1, resultado que vai mantendo o Bugrão fora da zona do rebaixamento. Portanto, a entrada de Giovanni Augusto, ou melhor, a saída do Giovanni para a entrada de Iago com a 97. Apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. E é com Pede Bola, Pede Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, no AM, no FM e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É só o comecinho do segundo tempo. Lembrando que no início do jogo, o Guarani perdeu Leandro Vilela. Contusão no tornozelo e entrou o colombiano Richard Rios no seu lugar, portanto a segunda mexida do técnico Mozart, mas contando apenas uma parada, porque a mexida do Iago foi no intervalo. Domina Derdan do campo defensivo para o time do Guarani. Jamerson se manda pela direita, ou melhor, pela esquerda, com a canhota, levanta o grande ataque para Bruno José, caindo no início do segundo tempo pela esquerda. Soltou curtinho para Jamerson, recolheu, dominou, olhou para a área, sinalizou que vai cruzar, preferiu rolar curtinho para Isaac, tentativa de tapela, entra e corta Lucas Marques. Dá um bico, coloca para fora, cedendo o lateral no setor canhoto ofensivo para o time bugrino fazer a cobrança. Já cobrou Bruno José no peito de Isaac, chega rasgando, tirando de qualquer maneira Ierrolim. Volta aqui atrás, ninguém do CSA, apenas o João Vitor, que prefere deixar a bola para o goleiro Maurício Kozlinski. O Giovanni Augusto, que era outro jogador pendurado, ele sai, não recebe cartão, então em princípio está apto com relação à suspensão para o jogo da próxima segunda-feira. Contra o Londrina, o Guarani joga na segunda-feira, 8 da noite, no Brinco contra o Londrina. Vem para o time do Guarani, lá na esquerda, Gemerson. No fundo, cruzou Yuri, o tanque livre de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Bugre! E é do artilheiro Yuri Tanque! Tem a 9 estampada na camisa. A dobradinha funcionou de novo. Jamerson no fundo cruzou na medida e na cabeça de Yuri Tanque. Ele mergulhou, se antecipou ao zagueiro para marcar o gol da virada. Um golaço em Maceió. Yuri Tanque comemora, faz a festa. A galera bugrina também comemora o gol da virada. Yuri Tanque, mais um dele, mais um de cabeça. O 6º gol de Yuri Tanque com a camisa bugrina. O Bugrão virou no Rei Pelé. Comecinho do segundo tempo, avante, 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 avante Bugrão. Artilheiro Mato e Yuri Tanque. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Yuri Tanque mergulhou, o Guarani vira o jogo, faz a festa nação bugrina. Na marca de 2 minutos e bola rolando do segundo tempo. De novo, solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado em Maceió. Yuri Tanque, Guarani 2, CSA 1. Marcelo Carné, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, o gol da virada do Guarani é esse, Carlos Henrique, o parte pesado. Ele ataca a bola, mas antes eu quero falar do garçom Jamerson, que foi no limite, cruzamento do lado esquerdo, preciso.
na entrada da pequena área, como um bólido, como um verdadeiro tanque. Ele ataca a bola, chuta com a cabeça, uma bomba de cabeça. O Cané pulou na bola só para sair na fotografia, como diria Eduardo Pinheiro. Guarani na frente, aliás, de virada. Logo no início do segundo tempo, vira o jogo 2 Guarani, 1 CSA. E agora falta dura por trás do Ierrolim para cima de Richard Rios. Cartão para ele. Falta para o Guarani, cartão para o camisa 8 do CSA. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Incrível, Gleger Zorzinho, como tem tempo de bola, né? Presença de área. Há uma imagem atrás do gol, aliás, atrás do gol do Kozlinski, que mostra o Richard Rios colocando a mão na cabeça, vendo o Yuri Tanque finalizar. Belíssimo gol, Guarani vira o jogo, a marca do artilheiro, cheiro do gol, Gleger. Exatamente, né, Boles? E no dia que ele participou com a gente, estávamos lá eu e o CH, e nós perguntávamos para ele em off, né? Qual que é, né? Como é que é se ele bate papo nos treinamentos, como é que... Fala, olha, só cruza na área que eu vou atrás da bola. E é exatamente isso, como destacou o CH, né? Ele procura a bola, ele ataca a bola, ele vai ao encontro. Você vê que o Jamerson nem olha para a área. Vou cruzar que o Yuri vai estar lá. E foi um golaço, né? Antecipou ali, se antecipa ao zagueiro. Ele tem essa leitura. Apesar de ser um jogador alto, forte, ele não fica ali aceitando a marcação. Então ele fica sempre para fazer a leitura do cruzamento para atacar a bola. Golaço do Guarani. Melhor dos mundos, né, Boris? Comecinho do segundo tempo. O Guarani vira o jogo e agora tem que controlar. Mas como controlar? Ficando com a bola. E dá uma esfriada na galera, né? O público presente, bom número no Rei Pelé, a galera só observa agora. Vê a situação delicada do CSA, o Guarani está abrindo 38-3 em relação ao CSA que desce. Vai pela direita, recolhe, domina Osvaldo, dentro da grande área, Jamerson na marcação, dominou, girou, tocou para trás, ninguém do CSA. Sobra de graça para Iago. Iago parte com ela dominada, botou na frente, escapou da falta no primeiro lance, também no segundo, dispara Iago, ninguém segura Iago, dividiu, chegou Giovani, a bola bateu no Iago e saiu. Lateral para o time do CSA fazer a cobrança, CH. É importante salientar que o técnico Mozart, ele inverteu o Bruno José de lado. O Bruno José que na recomposição é muito bom, ajudando na marcação do lado esquerdo, ajudando o Jamerson. Inteligente a atitude aí do técnico do Guarani, o Iago do lado direito e o Bruno José que recompõe bem para ajudar na marcação agora do lado esquerdo. 2-1, funciona de novo a dobradinha Jamerson e Yuri Tanque, 2-1 Guarani de virada. Bola para o time do CSA com Lucas Barcelos, olha para a entrada da grande área, voltou para Diego Renan, cruzou lá dentro, subiu, tirou João Vitor, a sobra da bola, João Vitor de novo, dá um bico na bola, afasta definitivamente a bola da entrada da grande área. O Tanque vai brigar, chegou Guilherme Paraíba de cabeça, Lucão, bola recuada aqui para o goleiro Marcelo Carné. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer o melhor em acabamento, porcelanatos, laminados, pisos, revestimentos e tintas? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. A galera curtindo o futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho, pela audiência. No AM, no FM, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina no campo ofensivo o time do CSA. Quem domina é Lucas Marques, pressionado pelo Bruno José. Ali evitando a ação ofensiva pela direita, como destacou agora há pouco o CH, o Bruno José. Osvaldo domina, puxa a bola, peca em outra entrada na grande área de letra, tenta o Lucas Barcelos. Derlan cortou, completa Iago. Iago para Rodrigo Andrade, tenta a saída rápido, Bugrão. Acelera, Bruno José. Carrega a bola, ultrapassa a linha demarcatória. Falta para cima dele. Foi puxado pelo lateral direito do CSA. O jogo está parado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Tá sentindo um probleminha ali o goleiro Marcelo Carné do time do CSA. Já está sobre aviso, o goleiro reserva do time do CSA. Em princípio ele não iniciou o aquecimento, mas o Marcelo Carné olhou
para o banco de reservas, para o técnico Roberto Fernandes, e relatou algum problema, parece que ser no braço. Bola para Richard Rios, ajeita, vira para o time do Guarani, girou, falta. Para cima dele um pouco depois da risca, ou melhor, um pouco antes da risca no meio campo. Tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança. 8h40, segundo tempo. Já na ação do gol do Guarani lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, hein? O primeiro já está lá, @Rádio Bandeirantes Campinas, o primeiro que foi marcado pelo Isaac. E já o gol da virada de Yuri Tanque. Mega Feirão Anhanguera, os melhores preços em equipamentos, máquinas e ferramentas. Somente esta semana, é até amanhã, dia 1º, nas lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. E amanhã na Anhanguera tem Esporte Show da Rádio Bandeirantes, hein? Carlos Batista com toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Sorteio de prêmios, debates, a sua participação. Esporte Show da Rádio Bandeirantes. A sede da Anhanguera Ferramentas amanhã na rua Ralfo Leite de Barros, 55, ali no Jardim do Trevo. E o Oswaldo nesse momento recebe cartão amarelo porque acabou puxando o jogador do Guarani. Cartão amarelo para Oswaldo, que quando atuava pelo São Paulo, um belo dia, Tigrão me mandou mensagem dizendo que era o Oswaldo Tilico. Ele mesmo em referência a Mário Tilico, que um dia passou pelo São Paulo Futebol Clube. Tentativa de passe do comando, saiu do gol Marcelo Carné para fazer a defesa. Abre para Guilherme Paraíba, empurra por dentro para Gabriel. Adianta a marcação um pouco o time do Guarani para evitar a ação ofensiva rápida do time do CSA. Chegamos a 10 minutos, segundo tempo, 2-1 para o Guarani. O Grão vai engatando a trinca, hein? A terceira vitória seguida na Série B. Diego Ramon Renan tentou passe, acabou errando. Recupera Richard Rios, passadas largas. Ultrapassa a linha de marcatória, soltou na ponta para Iago. Iago recolhe, domina, tem Yuri Tanque no comando. Parou, prendeu, olhou, pensou para o apoio do Diogo Matheus. Domina na marginal do gramado. Tentou passe para Iago. Iago dominou a bola, saiu um pouquinho do seu controle, tentou de calcanhar. Corta Diego Renan. Leandro. E na maior cara de pau, ele queria lateral pro CSA. E aí, CH, tá de brincadeira o tal do Diego Renan. Ah, é verdade. Fala muito. Fala muito. Fala muito. Ô Bolis, amanhã na Anhanguera Ferramentas, sabe quem vai estar lá? Não sei. Lembra do Lennon, lateral? Opa, Lennon. A torcida do Guarani vai poder matar saudade, ele estará conosco. Boa. E Renato Cajá também, além de todo o timaço da Bandeirantes. Amanhã, 10 da manhã, na Anhanguera Ferramentas. Tá registrado, este é o CH. Narrei alguns gols, acho que alguns gols, estou sendo generoso com o Lennon, né? Ele fez Trabalhei na estreia gols. dele. Isso, poucos gols na carreira, mas eu me recordo um gol que ele fez lá no Rio de Janeiro contra o Macaé. Aqui vem bola o time do CSA, tentativa, no passe por dentro, tira Bruno José de qualquer maneira. Uma certa ocasião pela Série C, o Lennon fez um dos gols da vitória do Guarani naquela ocasião. Campeonato Brasileiro da Série C de 2016 em Macaé. Lennon, amanhã, portanto, um dos convidados do Esporte Show da Rádio Bandeirantes. Vá até a Anhanguera e participe. Lateral no campo ofensivo para o time do CSA fazer a cobrança. Lucas Marques vem para a bola, abre o jogo pela meia para Gabriel. Gabriel vem buscar, empurrou por dentro para Ian Rolim. Parou, prendeu, olhou, pensou, girou para Diego Renan. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Levantou para Oswaldo, subiu, tirou Gemerson. A sobra da bola para Isaac. Isaac dominou, protegeu, tentou ganhar, perdeu. Giovani dá o pote, capitão do time do CSA. Abre lateralmente para Lucas Marques, faz boa finta para cima de Isaac. Guarani um pouco mais defensivo nesse momento. Ian Rolim recolheu, dominou, tentou passe por dentro. Afasta, tira de qualquer maneira a zaga. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 12,5 segundo tempo. CSA para ataque, Elton ajeitou para Gabriel, tentou domínio, Derlan aparece para desviar, completa Rodrigo Andrade, confirmando no Repelé, 32ª rodada, segundo tempo, CSA 1 de virada, Guarani 2, Edu. Olha, mais um gol do Sampaio Correia e mais um gol do Gabriel Poveda, revelado pelo Guarani. Olha o Guarani com Bruno José, carrega, girou, bateu, fraquinho. Ô Bruno José, tinha Iago, tinha Yuri Tanque, eu até cortei o Edu Zasso Pinheiro, porque dava para sentir que realmente era um lance que levava perigo. Aí ele recuou pro goleiro. Se eu soubesse, não tinha cortado você, viu, Edu? Quem foi que chutou, senhor? É o Bruno José. Ó, é o seguinte, então vamos combinar. Da próxima, deixa eu falar. Deixa. Tá combinado, Edu. Ó, o gol então do Sampaio Correia, Gabriel Poveda, Sampaio Correia 2, Grêmio 0. É o 16º gol do Poveda
na Série B, artilheiro máximo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O recado tá dado. Vá lá, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ô, Gleger, tá ligado aí, Gleger, na papeleta? Sempre. E quem é o 98 do CSA? Peraí. Estou esperando, Gleger. Pegou de calça curta agora, hein? Aguardando. Não, você disse que estava ligado, eu enfiei o pé na jaca. Você enfiou o pé na jaca literalmente. Marca aí, John Mercado. Hã? John Mercado. E o 97 é o Lourenço. Lourenço, tá bom. 98, John Mercado. Tá certo. Ok? Olha, saíram Ian Rolim com a 8 e Osvaldo com a 11. Leandro, Sim, entraram vai lá. 97, Lourenço. E 98, John Mercado. Como diria a minha mãe, ô Gleger, já que você tá com a mão na massa aí, procura se o John Mercado é gringo, tá bom? Já já você vem com a resposta. Ok. Muito obrigado. Pois não, CH? Para mandar um abraço, mas depois desse lance. Aqui vem para o time do CSA para o campo de ataque, quase 15 minutos, segundo tempo. Bola do Lucas Barcelos, pela meia para Gabriel. Gabriel empurrou na entrada da grande área, recebeu o John Mercado. Parou, prendeu, olhou, pensou, abriu para Diego Renan, setor canhoto, puxou para o pé direito, cruzou para a boca do gol, veio o desvio para fora. Desvio para fora do Elton, pela linha de fundo, é tiro de meta para o Kozlinski. Opa, se tem detalhe, ele vai para o ar. É, o John Mercado é equatoriano, Bolis. Obrigado, Gleger. É John Anthony Mercado Cuero. Beleza, tá aí, portanto, o John Mercado equatoriano em campo no time do CSA. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golquersaude.com.br, siga no Instagram, @Golquer Saúde. Golquer se inscreve com G-O-C-A-R-E. Golquer! Abraços no ar, CH. Pro verdadeiro Buzina, lá em Louveira, e também pro Murilo. Murilo, Murilinho e Júlia, lá em Itupeva, ouvindo a Bandeirantes. Só uma pergunta, quer dizer que então tem tem o Buzina fake, é isso? Criado pelo professor Zorzinho. E nas horas vagas também é doutor Zorzinho. Essa buzina é do fake ou é do original, CH? Essa é do fake, a buzina do original é outra. Agora sim. Como é que é? Alô, buzina, tá me ouvindo? Tá ouvindo, valeu, muito obrigado, buzina. 16 minutos, segundo tempo, 2-1, o Guarani na frente. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. Seja uma loja Sofisticar autorizada. Confira no WhatsApp 11, o código de área 96429-0680. Tentativa de ação ofensiva por parte do time do CSA. Perde a bola bem fechada no grão lá atrás. Rodrigo Andrade para Richard Rios, para Diogo Matheus. Tira. O time do CSA pressionou. Olha a sobra da bola para Lourenço. Entrada na grande área. Girou, bateu. Espalma Kozlinski. A sobra da bola. Kozlinski pegou e foi atingido. Maurício Kozlinski faz uma grande defesa e salva o time do Guarani. Ele deu rebote. Chegou o Lourenço. E o Lucas Barcelos também, além do Gemerson. Mas o Maurício Kozlinski, arrojadíssimo, foi lá e pegou a bola no chute de Lourenço na entrada da grande área, evitando o gol de empate do CSA, CH. Foi corajoso, uma dividida pesada ali com o homem atacante da equipe do CSA. Mas o Kozlinski foi firme, fez a defesa e o Guarani vai mudar. O Isaac está indo embora. A novidade é 98. Anote aí, Matson vem para o jogo e o Guarani vai mudar de novo. O Carioca está ali, prontinho para entrar com a 88. Uma já foi, então. Entrou ali o Matson com a 98. Foi embora o Isaac. E vamos ver, Bruno José Zorzinho vai embora. Vem aí o 88, Edson Carioca. Muito bem, Edson em campo, portanto, no time do Guarani, mais uma alteração feita pelo técnico Moza. E quem saiu para a entrada do Matson foi o Isaac. Né? O Isaac foi embora, Bruno José também, para as entradas de Matson e Edson Carioca. Gostou das alterações aí, CH? Eu acho que tem mais relação com a parte física, né? O jogo tá pegado, mas o Guarani está administrando, na minha opinião, bem. Vamos torcer para que esses que estão entrando, o Edson Carioca vai fazer uma espécie de quarto homem pelo lado esquerdo, que é o que o Bruno José estava fazendo, ajudando o Jamerson ali.
Não é? E no meio campo ele aumenta a força de marcação com a entrada do Madison. E para você, Gleger Zorzinho, 2 alterações no Bugrão que vence por 2-1. Ele vai fechar o meio de campo, né? Você vê que agora quem tá fazendo a meia ali é o Rios, né? Richard Rios. Madison e Rodrigo Andrade, os 2 volantes, né? Eu, assim, olha, vale ressaltar, eu queria dar relevo pela partida que fez o Bruno José, hein? Eu sempre fui um crítico aqui do Bruno José, mas hoje, taticamente, ele foi importantíssimo. Até para liberar um pouco mais, a gente sabe o tanto que o Jamerson é agudo, liberando o Jamerson lá pelo lado esquerdo. Então eu gostei da participação do Bruno José, mas cansou. Correu uma barbaridade. O Guarani agora mais defensivo. Placar de 2-1, o Guarani vence o jogo. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Escanteio para o CSA, bola na área, perigosa, Yuri Tanque. Chega de cabeça para fazer o corte. Cedendo mais um escanteio para o CSA. Vem cruzamento fechado de novo. Kozlinski dá um soco na bola. Sobra, afasta Edson Carioca. Que cobrança venenosa do tal do Lourenço. Foram 2 consecutivas. Agora a bola saiu. Lateral para o time do Guarani fazer a cobrança. E é uma bola muito difícil para o goleiro, né, Gleger? Tem muita gente na frente dele. E o Kozlinski foi bem demais. Deu um soco na bola e atirou dali. Foi bem o Kozlinski, foi bem naquele lance anterior também, na segunda bola. Na primeira ele deu um vacilo ali, né? Espalma para o lado, espalmou para frente, deu mais uma chance para o atacante, mas depois se recuperou, foi lá e fez uma grande defesa. Agora, Bolis, diga. Vocês ficam falando aí, né? Sabe quem mandou mensagem aqui ou não? Buzina fake. Buzina fake, que é um abraço também. Não então, tá, esse é o fake, ó. Esse é. Então manda um abraço aí pro Buzina fake. Alô, Buzina Fake! CH aí começou a falar do Buzina, mandou mensagem aqui, ó. Valeu, Buzina! Um abraço para você, pro Fake e também pro Original. Eles estão sempre ligados, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Aliás, o jogo está parado nesse momento. O Rodrigo Andrade, houve um choque ali com o jogador do time do CSA. Nesse momento ele está caído no gramado. Mas, em princípio, não haverá a necessidade de alteração. De qualquer forma, ele vai sair com o auxílio da maca, que está presente nesse momento no gramado do Rei Pelé. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Agora com 21, quase 22, segundo tempo. Parecia ser simples a contusão do Rodrigo Andrade ali, mas... acho que é mais séria do que a gente imaginava. Vamos ficar de olho. Guarani fez 2 alterações agora há pouco. Confirmando em Maceió. Placar de 2 para o Guarani. Isaac, Yuri Tanque, 1 para o CSA, Edu. Olha, é o seguinte, hein? Segue Operário 1, Vila Nova também 1, segundo tempo. Segundo tempo de Sampaio Correia 2, Grêmio 0. 21h30, Chapecoense e Bahia. Olha, nesse momento... o Guarani vai ficando aí na 13ª com 38 pontos. Na frente do Vila Nova, Novo Horizontino, Chapecoense que vai jogar. E o CSA nesse momento é o primeiro na zona. Que cruzamento perigoso na área do Guarani agora. Enquanto o Edu falava, o Lourenço cobrou escanteio fechadinho de novo. O Kozlinski tentou tirar, ainda tocou na bola. Ela triscou na trave e saiu. Quase o CSA empata. Seria o gol olímpico do Lourenço. O Rodrigo Andrade voltou, probleminha ali na costela. A bola saiu novamente, mais um escanteio para o CSA, que esboça uma pressão, metade do segundo tempo, 22,5. Vem para a cobrança do lateral, desta vez lá pela direita, 2-1 para o Guarani. Lucas Marques, autorizado, partiu para a bola, levantou para o Paraíba, de cabeça, jogou para o meio da área. Kozlinski, tranquilo, saiu do gol para fazer a defesa. Sanasa Campinas, primeiro lugar do ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Detalhe que o time do CSA tem apenas 2 derrotas como mandante nesta Série B e 2 para times paulistas, para Ponte Preta e pro Ituano. São 4 paulistas que estão na Série B
Além desses dois que eu citei, o Guarani e o Novo Horizontino. Pode estar conhecendo a terceira derrota em casa e a terceira para times paulistas. Tem jogo ainda, a bola para o time do Guarani com o Edson Carioca. Ajeita, domina, parou, controlou, voltou para Madson. Madson para Dernan, Dernan para Madson. Ajeita, domina na região central do gramado. Faz a abertura pela direita e desafoga. Diogo Matheus é quem domina. Soltou curtinho para Iago, devolveu para Diogo Matheus. O passe foi muito ruim do Iago. Facilitou o corte do Giovani. Giovani para o equatoriano Joe Mercado. Empurrou na ponta para Diego Renan. Tentou ultrapassagem na ponta, chegou Iago. Atentou para fazer o corte. Soltou o jogo, empurrou para Rodrigo Andrade. Atrás para Diogo Matheus. Pé direito, levanta para o campo de ataque. Com o peito, Paraíba. Pela meia para Giovani, para Gabriel. Gabriel recolhe, domina a marca. O time do Guarani. Lucas Barcelos errou. De graça a bola volta para Rodrigo Andrade. Já meteu na ponta para velocidade. Não tem tanta velocidade assim. Mesmo assim ele dispara. Edson Carioca dominou, cortou por dentro. Passou na ponta Richard Rios. E Yuri, artilheiro, tanque, vai para a área. Ele parou, prendeu, voltou para Gemerson. Fica mais com a posse de bola do Guarani. Atrás para Rodrigo Andrade, meia esquerda. E muito forte o Rodrigo Andrade. Muito forte o passe para o Richard Rios. Guarani perdeu a posse de bola, a bola saiu em lateral de graça para o CSA. Aproveite o mega feirão da Anhanguera Ferramentas. Até amanhã, dia 1º de outubro, os melhores preços em máquinas, equipamentos e ferramentas nas lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira e também no site. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Quase 25 da etapa final. 2-1 para o Guarani. Vai chegando a terceira vitória seguida. O Bugrão na competição. Na sequência terá Londrina em casa e Ituano fora. Passe do comando. Elton girou, disparou. Espalma Kozlinski. Maurício Kozlinski vai buscar no cantinho. No chute cruzado. Forte com a canhota de Elton. Ele manda a bola pela linha de fundo, cedendo escanteio para o CSA. Vem Lourenço para a bola. Escanteio para o time alagoano. Ele bate de forma venenosa. De novo fechadinho. Para fora o desvio. Foi do Paraíba. Safa-se o Guarani. Defesaça do Kozlinski, hein, Gleger? Defesaça, né? Se posicionou bem, esperou a batida, definição da bola. Fez uma grande defesa. Grau de dificuldade 7,85. Mas foi uma grande defesa. Tem gol, Edu? Atenção, gol do Operário, hein? Gol do Operário, agora segundo tempo, Operário 2, Vila Nova 1. Guarani somando mais 3 preciosos pontos, está chegando a 38 e com 9 vitórias. O CSA com 35 e 7. Lembrando que o primeiro critério de desempate é realmente o número de vitórias. E o Bugrão, nesse momento, entrou em campo com 7 jogadores pendurados. Até agora, nenhum destes 7, claro, com exceção do Leandro Vilela, mas o Vilela, uma contusão, e aí deu uma forçadinha ali ao comemorar o primeiro gol, recebeu o cartão. Então, dos 7... estão em campo 5, Rodrigo Andrade, Jamerson, João Vitor, Diogo Matheus e Kozlinski. E eles não receberam cartão. E o torcedor, evidentemente, quer que isso siga ocorrendo. Ou seja, que eles não recebam cartões. Vem bola para o campo de ataque. O time do CSA tenta de passe por dentro. Chega Madson. Rasgou, deu um bico na bola. A bola rebateu e sobrou aqui atrás para o time do CSA. Tem mais um gol aí, Edu. Então, não, desinformando. Anulado, hein? Isso aí, ó, eu vou reclamar no sindicato do plantão esportivo. Tá acabando com a gente isso aí, viu? Faz o gol, informa, o VAR tira, tem que se informar. Continua aí. Anulado o gol do Operário. Operário 1, Vila Nova também 1. O que importa é que você é muito bem informado. E você informa e, se precisar, também desinforma. O jogo tá parado, falta para o time do CSA, domina Gabriel. Já os comentaristas vão falar se o Guarani recuou demais. Bola na entrada da grande área, Lourenço para Elton. Elton saiu da área, Grandalhão protegeu, experiente. Rolou na meia esquerda para Diego Renan. Empurrou no comando para Lourenço, soltou para João Mercado. Pé canhoto, levantou na segunda trave. O toque de cabeça do Lucas para o meio, afasta Richard Rios. Tira de qualquer maneira ninguém do Guarani no meio campo, tô dizendo, o Guarani recuado. Bola atrás, Giovani empurrou na ponta, o Mercadão vai correr, mas tá difícil, não chegou. A bola saiu, é lateral de graça para o Guarani. E aí, CH, o Bugrão tá muito recuado nesse momento? Muito. Eu acho que falta muito tempo para terminar o jogo para administrar resultado. Eu acho que o Guarani tem que ficar com a bola. O mesmo comentário que eu fiz no intervalo do jogo, eu repito agora. Guarani tudo bem, está ganhando o jogo, o CSA perdeu a força física, não está tão intenso, só que o Guarani está dando muita liberdade. E o CSA, olha aí, ó, de mais novo, um chute Lucas perigoso. Barcelos, a bomba, a bola passa rasante à direita, vai embora pela linha de fundo, completando o CH. Então eu acho que é administrar migalhas. O Guarani tinha que ficar com a bola e tentar o terceiro gol, não administrar da maneira que está administrando. Tudo bem, não está jogando mal, está tentando
jogar no contra-ataque, no erro do CSA, mas essa liberdade que os jogadores nesse momento do time da casa estão tendo, principalmente na frente dos zagueiros, ali na zona dos volantes, é muito perigosa e nesse momento o CSA é melhor que o Guarani. E aí, Gleger, por que isso está ocorrendo? Porque o Guarani está muito recuado nesse momento e aceita a pressão do CSA em Gleger. Porque a mexida do Mozart traz o time para trás. Ele coloca o Madison, né, que é um jogador de volância, jogador que vem ali para fechar ali o setor. O Richard Rios não é um meia, não tem cacuete para isso. Tá ali, o Guarani faz uma linha de 3 à frente da primeira linha de defensiva. Então não consegue articulação. Na hora que o Rodrigo Andrade, o próprio Matos domina a bola, o Rios está aqui do lado. Então você vê, perdeu o Giovanni Augusto machucado e o Isaac saiu da partida ali, não sei se estava cansado, se pediu para sair. Eu, por exemplo, não teria tirado, né? Até para ficar com a bola, até para ter essa bola à frente. Quem que tá vindo jogar ali é o Yuri. E o Yuri Tanque, que tenta, segura, mas não dá. O Guarani realmente recuou, mas em função da mexida do Mozart. Segue 2-1 o Guarani na frente. Olha, agora há pouco houve uma chegada por trás do tal do Paraíba na coxa, no momento em que Índio vem aí, hein? Índio vem aí no Bugrão. O árbitro estava a 1 metro do lance e não marcou a falta, incrivelmente. O tal do Paraíba só acertou a parte de trás ali da panturrilha, evidentemente se é a panturrilha a parte de trás, do Yuri Tanque. Estava a 1 metro e não marcou a falta, incrível, o árbitro Jean-Pierre. Esses árbitros que normalmente apitam jogos da Série A, quando eles vão para a Série B, eles apitam com uma má vontade incrível. Diz que o Guarani reclama também do gol do CSA, que na origem houve a falta para cima do Giovanni Augusto. Guarani tenta, domina Edson Carioca, botou na frente, tem Yuri Tanque, partiu sozinho, marcação dupla para cima dele, agora até tripla, acaba perdendo a bola voltou para o Paraíba, que ajeita e solta o jogo para Lucão, 30 minutos e segundo tempo. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Bola pro time do Guarani, falta pra cima do Iago no momento em que Índio... Rapaz, fazia tempo que o Índio não jogava, né? Nos últimos jogos aí, teve algumas oportunidades, com um tempão fora, e ele entra neste momento no lugar do 32 do Guarani, que é o Rodrigo Andrade. E aí, CH está mexido no Mugrão? Por parte física, né? Se o Guarani estava defensivo, vai ficar mais ainda, né? Que agora nem saída de bola tem. Índio Zorzin entra, vem para o jogo, é um zagueiro disfarçado de volante, vai aumentar ainda mais a marcação. A pressão, a tendência é que o CSA pressione ainda mais o Guarani. A mexida já aconteceu e foi a última do Guarani. Saiu puxando a perna ali o Rodrigo Andrade. Pode ser uma preocupação para o jogo de segunda-feira. Tem pouco tempo o Guarani, né? O Giovanni Augusto já saiu com problema na coxa no intervalo. O Leandro Vilela no início do jogo e saiu mancando. Não digo mancando, né? Mas arrastando a perna, né, Cleber? Câimbras. Deu pra ver que ele fala ali, né? Câimbra. Tava com câimbra. Correu uma barbaridade, né? Ele teve que na saída do Vilela, ele ficou responsável pela marcação de primeira volância. E aí o cara corre dobrado. Sem dúvida nenhuma, cansou o Rodrigo Andrade. Vamos ver o Índio aí, né? Índio, Zorzin e Siebert. Faz muito tempo que nós não víamos o Índio nem sequer no banco, hein, Bolis? É isso aí, Índio em campo. Na época do Daniel Paulista era até titular, né? Mas acabou perdendo esta posição quando da mudança de treinadores. Aqui o Yuri Tanque domina, protege, falta. Fez certinho, dominou a bola, protegeu um pouco depois da risca do meio campo, chegou atropelando o tal do Lourenço, está caído no círculo central, Yuri Tanque, autor do segundo gol do Bugrão. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando vai ser dele. Com aquela categoria de sempre, nesta sexta-feira, jogo aberto, oferecimento Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite as ofertas especiais de aniversário, compre também online, supermercadotaquaral.com.br. Aeropisos. Pega a inauguração da nova loja na Avenida das Amoreiras, 4.079 no Vila Rica.
Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. 3342-7000. E a Anhanguera Ferramentas. Mega feirão na Anhanguera, nas lojas e também no site. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Bola para o time do CSA pela direita, domina, ajeita, preparou o cruzamento, Lucas Barcelos, meteu para Lucas, Lucas levou para o fundo, cruzou para a boca do gol, afasta Índio. Yuri Tanque com a sobra, errou, olha a sobra da bola, o chute para o gol, espalma Kozlinski. Maurício Kozlinski, mais uma grande defesa. Chute cruzado com o pé canhoto de Lucas Marques. Foi buscar Kozlinski de novo com a mão trocada e colocou para fora, cedendo escanteio pro CSA-CH. Que defesa, hein? Com a mão direita, foi lá em cima no terceiro andar. Escanteio pro CSA. Vem pra cobrança o time do CSA, Lucas Marques, pé direito, levantou pra boca do gol, passou por todo mundo. Ela volta no rebote para Gabriel, Iago marca, trava bem Iago. Recupera e sai com ela dominada pro time do Guarani. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas, em região, siga no Instagram, @Aeropisos. Jogo parado, falta pra cima de Iago, que Jean-Pierre Riba marcou. E aí, Gleger Zorzin, mais uma defesaça de Kozlinski. Grau, conceito, dificuldade, nota da defesa, Gleger. Foi uma boa defesa também, mas aquela do segundo tempo foi mais difícil. Essa, grau de dificuldade, 7,95. Alô, grande Edivaldo Tietz, está sempre ligado, brilhando no portal Terceiro Tempo do jornalista Milton Neves. No quadro Que Fim Levou. Valeu, Tietz. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Está ligadaço no futebol da Bandeirantes. Você de Ribeirão também. Alô, Ribeirão. Do AM 1270 e no FM 85.3. Vamos juntos. Futebol da Bandeirantes. A marca, a credibilidade e a tradição da Bandeirantes. Vem embora o time do CSA. Tentativa do Lucão. Afasta, tira de qualquer maneira a defesa. Ela sai em lateral um pouco depois da risca no meio campo para o time alagoano, que vai perdendo e permanecendo na zona do rebaixamento. Já estamos com 35. Já vamos entrar na reta final do jogo. 32ª rodada. O Guarani vai chegando à terceira vitória consecutiva na Série B. Operário, Novo Horizontino e agora diante do CSA. Sendo 2 vitórias fora de casa. Diego Renan, mas tem que segurar. Cruzamento lá dentro. Protege Índio, evita a ação ofensiva de Lucas Barcelos e a bola sai. Vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta. Qualquer saúde, o plano de saúde é importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @golcaresaude, Golcare, G-O-C-A-R-E, Golcare. E foi a última tentativa do Lucas Barcelos. Ele foi embora. Entrou 99, que é o atacante do time do CSA. É o Rodrigo Rodrigues, né? Rodrigo Rodrigues, o RR. Está em campo, portanto, no time alagoano, que está perdendo por 2-1. Vem para o programa de ataque o time do CSA com o mercado. Afasta, coloca a bola para fora, Diogo Matheus. Um pouco depois da risca no meio campo. Lateral já batido por Giovani, claro, tem pressa o time alagoano. Está perdendo por 2-1, está dando bugrão de virada. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, comente, compartilhe, participe do chat. Espalha para geral. Vem para o programa de ataque o time do CSA pela direita, Lourenço tentou o cruzamento e diretaço para fora. Lourenço. Tá se lamentando o tal do Lourenço, é só tiro de meta em CH. Lourenço, meu Deus do céu. Jogou a bola fora do estádio, deixando todo mundo maluco da vida. Bom pro Guarani, que ganha o jogo e cobra o tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37, segundo tempo. No tic-tac do tempo de balão desta, você eu confirmo com toda a nossa equipe comandada técnica por Gil Kleber, com o Gilberto Suf, com o Rodrigo Dreyer, com o Capucci, com o Lucas Pessoa. Valeu, rapaziada! Sempre aquele trabalho técnico excepcional, de excelência. É a equipe técnica da Bandeirantes, eu confirmo 37, Rei Pelé. Guarani de virada, e de virada é mais gostoso. 2.
CSA 1, Edu. Olha, Guarani nesse momento, 13º com 38 pontos, vai ultrapassando Vila Nova e Novo Horizontino também e abre aí 3 pontos da zona de rebaixamento. Olha, gol do Grêmio, não sei daqui a pouco o VAR o que vai fazer, mas é gol do Grêmio. Sampaio Correia 2, Grêmio 1, continua Operário e Vila Nova, segundo tempo, 1-1. Aproveite o Mega Feirão da Anhanguera Ferramentas. Até o dia 1º de outubro, amanhã, os melhores preços em máquinas, equipamentos e ferramentas. Nas lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. E também no site, acesse anhangueraferramentas.com.br. E amanhã tem o Esporte Show da Rádio Bandeirantes a partir das 10 horas da manhã, das 10 às 12 horas, das 10 ao meio-dia. Esporte Show da Rádio Bandeirantes, convidados especiais, Lennon, que vestiu a camisa bugrina, também a presença de Renato Cajá, além de toda a equipe comandada por Carlos Batista. Você que vai comparecer a Anhanguera Ferramentas, vai lá, será concorrendo a prêmios. Olha o Richard Rios errando, Kozlinski conserta, tira, dá um soco na bola, voltou para Gabriel para Mercado na canhota, cruzou lá dentro para a boca do gol, subiu, tirou o Índio. Afasta mais uma para o time do Guarani. Edson Carioca fica com a sombra. Bateu, rebateu, sobrou para ele. Martinal do gramado, escapa da falta. Yuri Tanque pediu pela meia, partiu para a jogada individual. Iago abre, bola para Yuri. Houve a falta por trás do Giovani. O jogo segue. Fica caído o Edson Carioca. Gemerson pela esquerda, tentou a finta, desarmado. Lucas Marques dá o bote e sai jogando para o time do CSA. Sanasa Campinas. Classificação A com grau da Invest Grade pela Fit Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho para uma Campinas cada vez melhor para você viver. Lançado Rodrigo Rodrigues. Ele ajeita, domina, sai da área, mas subiu a bandeira. Subiu a bandeira da bandeira, marcando a posição irregular do atacante do time do CSA. O jogo está parado no Rei Pelé. Quase 40, já o toque de 40. O torcedor bugrino na expectativa, o Bugrão vai conquistando um grande resultado. Vai emplacando a terceira vitória consecutiva. 38 pontos neste momento o Guarani. Deixa o CSA com 35. Novo Horizontino já jogou com 36. Tem a Chapecoense que ainda joga na rodada. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Olha o time do CSA perigosamente. Lançado, Elton tá na área. Dominou, puxou para canhoto. Bateu Kozlinski de novo. Agora no chão. Chute cruzado de Elton para fazer a defesa, Gleger. CH. Defesa importante, né? Gleger. Segura. Bola veio do fundo ali. E ele fez uma grande defesa. Tá ligado no jogo, Kozlinski, né? Muito bem no jogo. Aliás, grandes defesas. E defesa segura sempre é importante, né, Boris? É verdade. Mais uma defesa do Kozlinski. Para salvar o time do Guarani, eu dizia que a Odontoclinic repõe seus dentes perdidos com implantes. E você sabe, é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir você já sabe. É tudo! Kozlinski levanta a bola para o grande ataque. Yuri Tanque não acha a bola volta aqui atrás para Lucão. Recuando para o Carné. Iago pressiona. Marcelo Carné com o pé direito. Levanta a bola para o grande ataque. Vai brigar o Rodrigo Rodrigues. Por trás faz o corte de Erlan. Ganha Richard Rios no corpo de Lourenço. Tentou carregar a bola. Giovani apertou. Recolheu, dominou, balançou. Não pode perder aí não. Sofreu a falta. Falta cometida para cima do colombiano Richard Rios. O jogo está parado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 41 segundo tempo. 32ª rodada da Série B, Abezona, Rei Pelé, Guarani 2, CSA 1, Edu. Então, rapaz, olha, saiu um gol, mas foi cancelado. Sampaio Correia marcou um, hein? Sampaio Correia não foi cancelado. Sampaio Correia 2, Grêmio 1. Vou falar pra você, rapaz, o que sai de gol, hoje mais cancelou do que marcou. Mas estamos firmes aqui, tá? Bom, é o seguinte, o Guarani vive o seu melhor momento, 13º colocado. Com 38 pontos, vai ultrapassando o Vila Nova, já ultrapassou o Novo Horizontino, Chapecoense vai jogar, tem 35, o CSA, o primeiro na zona, com 35, abre 3 pontos da zona, o Guarani. E atenção, segunda-feira, 20 horas, no Brinco, Guarani e Londrina.
Vem CSA para o campo de ataque, reta final, tem que ser agora, atenção total, Diogo Mercado dentro do cruzamento, a bola bateu no Diogo Matheus e saiu, e vai de novo o tal do Lourenço para cobrar o escanteio, hein? Aqui pela esquerda vem para a cobrança do escanteio para o time do CSA. Lourenço vem para a bola, agora há pouco quase ele meteu direto para o gol. Escanteio para o CSA, 2-1 para o Guarani. Lourenço vem para a cobrança, atenção, pé direito. Desta vez errou. Secamos o Lourenço, a bola passou por toda a extensão da área. Mesmo assim o Diogo Mercado fica com a sobra, desarmado não. Saiu com a bola e tudo pela linha lateral. Lateral de graça para o time do Guarani para fazer a cobrança. E aí CH, reta final, atenção total para trazer 3 preciosos pontos para Campinas, em CH. Só um desastre faz com que o Guarani, apesar de ter mais posse de bola, o Guarani deixar de vencer a partida. Controla da maneira dele, defensivamente, faz 2 linhas de 4 bem postadas. O CSA não tem mais a força física que tinha, por exemplo, no início do segundo tempo. E o Guarani tem tudo para fechar essa partida vencendo o jogo, repito. Só se tiver um lance individualmente, uma falha individual para tomar o gol. É isso, tem tudo, portanto, na opinião do CH, o Bugrão para conquistar um grande resultado. Tem jogo ainda, Matson cortou lá atrás e Richard Rios tocou na bola. Gemerson tentou tirar, a bola subiu, não ganhou a distância. E o Índio chega para cortar, a bola sai em lateral para o time do CSA. O Índio que entrou ali, uma espécie de terceiro zagueiro, né, auxiliando os 2 que já estavam em campo. No momento em que o time do CSA vai fazer mais 2 alterações. Eu deixo para você, viu, Gleger? Sei que você está empolgado para trazer as últimas 2 alterações do time do CSA. Você me pegou de novo, hein, Bola? Você tá de brincadeira, né? Os 2 laterais saíram, vou te ajudar. Os 2 laterais, Diego Renan e Lucas Marques. Entrou o 36, o Edson, que não é o Arantes do Nascimento, com a 36, e o 10. O Rogério, aquele mesmo, lembra o Neymar do Nordeste? Sim. Tá em campo. É isso aí. Time que tem o 10 no banco, hein? Vem para o campo de ataque, o time do CSA. Lançamento, a bola foi desviada, o Rogério deixou a bola sair, ele mesmo cobra. Cobrou rapidamente, soltou na meia para Lourenço atrás para Edson. Recolheu, dominou, girou para Giovani, 45. Vem a bomba, a bola passa com perigo. Rapaz, que chute cruzado venenoso do Giovani. A bola passou lambendo a trave e saiu quase o CSA empata em CH. Corajoso, da intermediária, sentou a puia. Como diria lá em Jundiaí, o Arnaldo, grande Arnaldo que ouve a Bandeirantes ao lado do Buzina, é parceiro, é fiel escudeiro. Arnaldo e Buzina. Tiro de meta. Vamos ver. Você levantou a placa aí, Boles? Não, ainda não. Deve ter levantado, mas ninguém sinalizou ainda, viu, CH? No mínimo 5, né? Certeza. E como é o que o Arnaldo fala? Chutou o que? A puia? Sentou a puia. Sentou a puia. Tá bom. Vem bola para o campo de ataque, o time do CSA lá pela direita com o Mercado. Chega bem Gemerson. Entra, corta para o time do Guarani. A bola volta para Giovani. Guarani todo atrás. Só Yuri Tanque dá o primeiro combate. Edson também marca. Vem cruzamento. Passa por todo mundo. Vai embora mais 6. Vamos a 51 no Rei Pelé. Já estamos com 46. O relógio a favor do Guarani contra o CSA. Para a torcida bugrina parece uma eternidade, jogo difícil, final de jogo que promete ser dramático, mas o Guarani de virada vai conquistando um grande resultado e chegando a 38 pontos. Você que está no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Para você que ainda não está, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E atenção, reduza a sua conta de luz em até 95% com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 19 995 96 1768. Sai para o jogo o time do CSA no campo defensivo com Guilherme Paraíba. Pé canhoto, empurra na ponta para Edson. Ele sai da ponta, vem para a meia, leva a marcação de Iago, devolveu na ponta. Ajeita, domina Lourenço, pé direito na bola, recua para Lucão. Lucão na risca do meio campo para Paraíba, Paraíba para Lucão. Lucão ajeita, domina 47, se defende o Bugrão. Bola solta na ponta, Mercado, recolhe, domina, prepara o cruzamento. Bloqueado pelo Yuri Tanque, Edson Carioca também marca. Mesmo assim o Lucão cruza lá dentro, de cabeça João Vitor, faz um bom jogo, tira. Coloca a bola para fora, cedendo o lateral para Edson fazer a cobrança. Já no último terço do campo ele volta para Giovani. Giovani por dentro para Gabriel, tentou passe de primeira, entre quarta Diego Matheus. Na sequência, falta para cima de Matson.
Falta pra cima do volante Bugrino. O jogo está parado no Rei Pelé. Vai construir ou reformar. Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram. @Aeropisos. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes. O Guarani já disse o Edu. Volta a campo na segunda-feira para pegar o Londrina. 8 da noite no Brinco. Depois sai para enfrentar o Ituano. Os 2 próximos jogos do Bugrão nesta Série B do Campeonato Brasileiro, que já está na sua reta final. Tem gol, Edu? Não é que acabou, hein? Acabou, não sei se o VAR vai mandar voltar, mas acabou. Operário 1, Vila Nova também 1. E aí, Gleger, qual está sendo o principal destaque do Guarani nesta grande vitória, hein, Gleger? Olha, você falou agora do João Vitor, eu concordo. Foi bem no jogo, tá muito bem, firme, por cima, por baixo. Gostei do Kozlinski. E o Yuri Tanque, né? Mais uma vez destaque para ele, que botou mais uma bola na rede. CSA tenta pressionar. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando começa a viajar a bola na área, é tudo que o time adversário, o time que tá ganhando, quer, né? Tá bem posicionado o Guarani. Você vê que nesse momento o Guarani tá 4-5-1. Tá com 5 homens ali à frente da primeira linha. Só o Yuri à frente. E o CSA... Para mim, o Guarani vence o jogo. Só manter a bola, segurar um pouco a bola mais na frente, para evitar, né, um lance aí, um descuido, alguma coisa, para tomar o gol. O Guarani é só controlar o jogo que ganha, viu, Boles? E para você, CH, qual o principal destaque até aqui da vitória bugrina por 2-1? Existem 3. João Vitor, Kozlinski, mas o principal para mim, Yuri Tanque. E que golaço, né? Fez o Yuri Tanque na segunda-feira na tela da Band. Os donos da bola, você confere o gol. Mais um de Yuri Tanque. O 6º dele com a camisa bugrina. E mais uma assistência de Jamerson, que tem a posse de bola dominada lá pela canhota. E empurrou para Edson Carioca. Chega primeiro o Lucão para fazer o corte. Recua para Carné. Carné de novo para Lucão, mas lá atrás, no campo ofensivo. 49,5. Mais 1 minuto e meio no Rei Pelé. Afasta Dernan. A sobra da bola fica para o time do Guarani com Richard Rios. Falta. Jean-Pierre não marcou, ele ameaçou apontar a falta e não marcou. O jogo seguiu, bola para o time do CSA. Domina lá atrás do campo defensivo, Lucão. Pé direito na bola, levantou para o campo de ataque. João Vitor tira mais uma, sobra da bola para Lourenço. Na passagem, escorou de cabeça para Edson. Cavou lá dentro, a bola passa por todo mundo, vai embora. Linha de fundo, é tiro de meta para o Kozlinski. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. rochaautopeças.com.br. Amanhã, Esporte Show da Rádio Bandeirantes, das 10 até as 12 horas, até o meio-dia, na rua Ralfo Leite de Barros, 55 do Jardim do Trevo, Anhanguera Ferramentas. Esporte Show da Rádio Bandeirantes. 50 minutos e meio, segundo tempo. Vai terminar o jogo no Rei Pelé. Insiste ainda o time do CSA. Bola no vazio para ninguém. Ela sai em lateral para o time do Guarani. Os últimos segundos, jogadores reservas de pé pedem o fim do jogo. O Guarani vai conquistando a 3ª vitória consecutiva. Já pode colocar mais 3 pontos para o Bugrão aí. O Guarani vai vencer o CSA no Rei Pelé. Diogo Matheus vem para a cobrança do lateral. Levanta a bola para o meio campo para Yuri Tanque. Ele escorou por dentro, voltou para o time do CSA. O árbitro vai terminar e acabou. Apita o árbitro. Pode colocar mais 3 pontos para o Guarani aí. A 3ª vitória seguida no Bugrão. Os jogadores exaustos comemoram. Vibra também Yuri Tanque. O artilheiro meteu lá dentro mais uma. Deu Guarani. Avante Bugrão. Guarani 2 de virada e de virada. Alô, alô, CSA. É muito mais gostoso. Freia o CSA. Conquista grande vitória. O Guarani chega a 38 pontos e 9 vitórias. Deu bugre no Rei Pelé diante do CSA. Guarani 2, CSA 1. Na sequência do Pinheiro e depois tem o jogo aberto. Fique ligado aqui na Bandeirantes. A bola parou de rolar e deu Guarani. Valeu, Bugrão. Guarani 2, CSA 1. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 lá.
vive o seu melhor momento, disse Saio Boris, terceira vitória seguida. Guarani soma agora 38 pontos, é o 13º. Acabou o Operário 1, Vila Nova também 1. Guarani ultrapassa o Vila Nova. Terminou Sampaio Correia 2, Grêmio 1. Mais uma derrota do Grêmio. 21h30, Chapecoense e Bahia. Então, Guarani também na rodada ultrapassa o Novo Horizontino. Novo Horizontino que acabou perdendo ontem para o Tombense, lá em Muriaé. Tombense 2, Novo Horizontino 0. Então é o seguinte, se a Chapecoense ganhar do Bahia, aí a Chapecoense iguala 38 pontos. Mesmo no Vitória ficaria 9-9, mas no saldo, nesse momento, a Chapecoense tem -3, o Guarani tem -6. Então, se a Chapecoense ganhar do Bahia, ela ultrapassa o Guarani, que terminaria o Bugre na 14ª colocação. Mas, de qualquer maneira, é o melhor posicionamento do Bugre até agora dessa Série B de 2022. Jogo complicado, contusão logo a 6 minutos. Saiu aí o Leandro Vilela, entrou Richard Rios. E no intervalo vem a notícia, Giovanni Augusto sai também, o jogo estava 1-1 e entra Iago. E o menino Yuri Tanque mais uma vez decide, mais uma vez de cabeça e mais uma vez cruzamento de Jamerson. Yuri Tanque, olha, eu vou falar pra você, hein? Ele deve agradecer muito a Jamerson, que numa fase sensacional. É o 6º gol do menino, o 4º de cabeça. Estávamos no começo do segundo tempo. E vou você curtir aqui no YouTube, no AM 1170. Alô, Ribeirão Preto, AM 1270. Em faixa estendida FM, 85,7 Campinas, 85,3 em Ribeirão Preto. No aplicativo, a narração do moço de Piracicaba, Leandro Boris. O gol mais um do Yuri Tanque. Guarani, lá na esquerda, Jamerson. No fundo, cruzou Yuri Tanque, livre de cabeça. É gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Bugre! E é do artilheiro Yuri Tanque! Tem a 9 estampada na camisa. A dobradinha funcionou de novo. Jamerson no fundo cruzou na medida e na cabeça de Yuri Tanque. Ele mergulhou, se antecipou ao zagueiro para marcar o gol da virada. Um golaço em Maceió. Yuri Tanque comemora, faz a festa. A galera bugrina também comemora o gol da virada. Yuri Tanque, mais um dele, mais um de cabeça. O 6º gol de Yuri Tanque com a camisa bugrina. O Bugrão virou no Rei Pelé. Comecinho do segundo tempo, avante, 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 Bugrão. Artilheiro Mato e Yuri Tanque. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Yuri Tanque mergulhou, o Guarani vira o jogo, faz a festa na nação bugrina, na marca de 2 minutos e bola rolando do segundo tempo. De novo, solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado em Maceió. Yuri Tanque, Guarani 2, CSA 1. Marcelo Cardé, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. Olha, o Yuri, ele marcou tudo bem, mas olha, eu não sei se vocês repararam, esse menino ajuda a defesa também. Eu me lembro pelo menos 3 cortes providenciais de cabeça ajudando a defesa. Num jogo que marcou também a entrada do Índio. O Índio entrou a 30 do segundo tempo no lugar do Rodrigo Andrade. O Índio não jogava desde o dia 9 de julho contra o Cruzeiro, aqui naquela vitória 1-0, gol do Ludic. Ele entrou a 33 do segundo tempo contra o Cruzeiro, né? Vai entrando o Índio vai ganhando corpo, né? Tem ficado no banco. E o Matheus Ludic, que fez o gol contra o Cruzeiro, olha, não tem aparecido nem no banco. Mas tudo bem, mais uma vitória. 2-1 vence o Guarani. Oi, CH! Queremos ouvir, hein? 2-1, repito. Vitória bugrina, terceira consecutiva. Com sofrimento, mas será assim até o final do campeonato. Eu tenho que dar relevo à terceira vitória consecutiva do Guarani,
E essa é uma vitória que sacramenta a reação do Guarani, na minha opinião, dentro da competição. Com dificuldade, tem uma coisa ou outra que nós, e a torcida também não concordo, mas eu tenho que dar relevo à estratégia, ao caminho adotado pelo técnico Mozart, que conseguiu implantar um jeito de jogar e ele está funcionando. Contra fato não há argumento. Vou repetir, são 3 consecutivas e 2 fora de casa, né, Edu? Contra o Operário fora de casa e contra o CSA fora de casa, é isso? Isso, ganhou, isso, do Operário, ganhou 1-0, e do Sampaio, vitória... Novo Horizontino. Novo Horizontino em casa. Novo Horizontino. É Operário lá, Novo Horizontino aqui e agora CSA. Então são 3 vitórias contra 3 adversários diretos. Os 3 jogos, todos esses, Operário, Novo Horizontino e CSA, disputam o mesmo campeonato que o Guarani. Qual é o campeonato? O campeonato da permanência. Então tem muito relevo essa sequência de vitórias. O Guarani se fortalece emocionalmente de uma maneira muito incrível. Parabéns aos jogadores que tiveram um comportamento de luta, de intensidade muito grande. Teve problema no jogo porque o time tem problema. Tem problema de formação, tem alguns jogadores que às vezes desligam da tomada e os erros acontecem e aí, como aconteceu no primeiro gol, no primeiro tempo, enfim, os problemas acontecem, mas eu quero olhar desta maneira esse jogo com o copo meio cheio. O Guarani ganha uma partida que derruba emocionalmente o CSA, não derruba de divisão. E o CSA agora vai ter que remar muito para tentar sobreviver. Então o Operário, CSA e Novo Horizontino, que vão brigar até a última rodada para permanecer, o Guarani já passou por cima. Eu sei que o Guarani tem adversários fortíssimos, não é? Estão na ponta de cima. Mas o campeonato do Guarani, diretamente, ele está conseguindo passar. Então, parabéns ao Guarani, parabéns à estratégia do Mozart, parabéns ao Mozart por ter acertado a marcação do Guarani no segundo tempo. Ele sacrificou o Bruno José, mudou de lado, acabou com o problema do lado direito de ataque, de esquerda de defesa, no costado do Jamerson, reposicionou o time. E olha que ele perdeu o Vilela e o Giovanni Augusto machucados, hein? Então, veja o tamanho da importância dessa vitória do Guarani. Do relevo que tem que ser dado, com toda a dificuldade, com toda a falta de futebol melhor jogado. Ele abriu mão com 20 minutos do segundo tempo e deu o recado, vou só marcar e vou garantir os 2-1. E ganhou o jogo. A estratégia foi determinante. Além disso, convencer o grupo de jogadores a fazer esse trabalho operário que foi feito no segundo tempo. De muita luta, de muita marcação e de garra. Ajudado também por um grande comportamento defensivo do João Vitor, do Kozlinski e também do Rodrigo Andrade, que saiu extenuado. Então o Guarani está de parabéns. Acho que amanhã cedo, ao longo da segunda-feira, a gente vai falar com mais vagar, mas eu quero dar relevo à vitória, porque para mim foi uma vitória importantíssima. Eu só não cravo porque o campeonato tem muita coisa para acontecer. Mas, na minha opinião, a vitória de hoje praticamente sacramenta a permanência do Guarani na Série B, Edu. Olha, o Marcos Renato perguntando aqui qual a última vez que o Guarani ganhou 3 seguidas. Olha, fora aqui, né? Foi em julho do ano passado, ganhou 4-1 do Brusque no Brinco, ganhou do Londrina lá 1-0, ganhou do CRB 1-0, terceira seguida, e ganhou a 4ª seguida, lá em Aracaju, contra o Confiança por 4-1. Oi, Zorzinho, queremos ouvi-lo, hein? De virada, CSA 1, Guarani 2, marcando pro Bugre, o Isaac e também o Yuri Tanque. Nós temos que realmente enaltecer essa vitória. É uma vitória que traz ainda mais confiança. O Guarani realmente se dedicou muito no jogo. Uma entrega para um jogo dificílimo, um jogo fora de casa. O adversário pressionando a todo momento. E o Guarani conseguiu primeiro equilibrar o jogo. Tomou um gol ali num vacilo. Conseguiu se recuperar, empatar a partida ainda no primeiro tempo. E o segundo tempo, viu, Edu? Eu costumo dizer o seguinte. Quando você vai para o vestiário e o Guarani tinha alguns problemas no primeiro tempo, volta diferente para o segundo. E volta com um padrão de jogo melhor, com um padrão de jogo um pouco mais defensivo.
consegue fazer o segundo gol numa belíssima dobradinha ali de Jamerson e também do Yuri Tanque. Vamos dizer o seguinte, né? Isso é treinamento. Isso aí é feito durante toda a semana, é conversado. O Yuri, inclusive, disse isso para nós no programa que participou lá dos donos da bola, que os caras chegam numa linha de fundo, ele já se posiciona e ele procura a bola, né? Ele vai ao encontro da bola. Isso dificulta demais para o zagueiro, que está olhando, né, a bola, está olhando a jogada lá do lado esquerdo, esquece de marcar o atacante. E um atacante que tem presença de área, um atacante que vive um momento maravilhoso. Isso nós temos que enaltecer sem dúvida nenhuma. Vale ressaltar, você vê o Gênison, que foi contratado para ser o cara do time do Guarani, que foi contratado para ser o titular. Vem o Yuri Tanque, né, sem muita badalação, para ser uma sombra, digamos assim, e hoje totalmente ao contrário a situação, né? O Yuri vive um momento maravilhoso e o Gênison está lá no banco aguardando uma oportunidade. Mas olha, Edu, sem dúvida nenhuma, a dedicação, o empenho, né? O Guarani precisava dessa vitória, precisava dessa terceira vitória consecutiva para começar a olhar a Série B de uma forma diferente, até então sempre lutando, brigando para tentar sair da zona de rebaixamento. Falávamos durante toda essa presença do Guarani na zona de rebaixamento, que o Guarani precisava de pelo menos 3 vitórias consecutivas para se livrar de uma vez, e aí vence um concorrente, aliás, 3, né? O Operário, o Novo Horizontino e o CSA, que são todos confrontos diretos. O Guarani consegue com muita eficiência, com muita competência, e olha, já fui um crítico dele, mas hoje a gente tem que dar relevo ao Mozart, o treinador do Guarani, pela estratégia, pela montagem do time, pela substituição. Você vê que ele resgatou o Bruno José, que vinha muito mal, dando oportunidades, e hoje, taticamente, mas o Bruno José, Greg, não fez absolutamente nada no jogo. Fez sim. Taticamente foi um jogador importantíssimo, de fechamento de linha, de proteção para um lateral que é muito agudo, que chega toda hora no fundo, que é o Jamerson, e tá aí o resultado. Uma belíssima vitória do Guarani. Parabéns aos jogadores, parabéns ao Mozart pela estratégia, pela escolha das peças, e no momento em que o Guarani, no segundo tempo, poderia até ter tido uma outra alternativa de jogo, não, ele prefere por fechar, por colocar ali uma linha de 5 à frente da sua primeira linha, deixando apenas o Yuri, e deu muito certo. O Kozlinski, sem dúvida nenhuma, fez grandes defesas também ajudando, e tá aí o resultado. Parabéns ao Guarani, viu, Edu? Olha, vitória, sem dúvida nenhuma, dificílima, vitória que o Guarani tem que dar muito relevo, porque não é fácil. Quer um exemplo? O jogo passado, que o CSA foi e venceu o Tombense, que é um time que, na minha opinião, vive hoje um melhor momento que o Guarani, foi lá e perdeu por 2-0. E hoje o Guarani venceu. Parabéns a todos, viu, Edu? Belíssima vitória do Bugrão. Muito bem, olha, Guarani, melhor momento na competição, é isso aí, ultrapassou aqui o Novo Horizontino, ultrapassou o Vila Nova, deixa 3 pontos para trás aí também o CSA, não é? Chapecoense vai jogar, pode tomar a frente do Guarani, daqui a pouco tem Chapecoense e Bahia, mas de qualquer maneira é o melhor momento do Guarani na competição. Olha, lembrando que é segunda-feira o jogo do Guarani, segunda, 20 horas, né? Segunda, 20 horas, Guarani e Londrina. O tobogã não vai funcionar, ingressos à venda, meia, você vai pagar R$10, é uma coisa que vale a pena. Agora faltam quantos jogos, hein? Nós estamos na 32ª, faltam a 33, 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Dreyer me ajudando aqui, faltam 6 jogos aí para terminar o campeonato, né? E olha, essa turma aí, o Vasco se cuida, o Grêmio se cuida, né? E o Bahia daqui a pouco é Chapecoense, hein? Então, dando mole na 4ª vaga. O Vascão ontem saiu vaiado de São Januário, empatou com o Londrina 1-1, e esse empate valorizou a própria campanha do Londrina. Nesse jogo Guarani Londrina, Londrina também vem com tudo pra cá, então vale a pena você ver no Bugre na próxima segunda-feira, e também na segunda-feira tem Sampaio Correia e Ponte lá no Castelão, em São Luís. Meus amigos, muito obrigado pelo seu carinho. Olha, no YouTube, nos prestigie, por favor. Dê o seu like, faça sua inscrição.
atenção. Por favor, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Você no AM 1170 Campinas e região, você no AM 1270 Ribeirão Preto. Estamos na faixa estendida 85,7, 85,3 faixa estendida em Ribeirão Preto no FM. Olha, e no Facebook, nas redes sociais, nos aplicativos, coloque no Google Rádio Bandeirantes Campinas, ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas. Pronto, na primeira opção estamos nós lá, tá bom? Nosso muito obrigado, equipe técnica. Olha, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Rodrigo Dreyer, Leandro Renato, Danilo Capucci e o Lucas Pessoa. E fica o convite na sequência, ver o jogo aberto. Quem sabe a coletiva de Mozart, terceira vitória consecutiva, melhor momento também do Mozart. Quantos jogos tem o Mozart? 17. 17 jogos quando o Mozart chegou, o Guarani era 19º. Nesse momento, 13º. Também comeu o pão que o diabo amassou. Teve aqui uma sequência muito ruim, mas agora Yuri Tanque vivendo um momento mágico ao lado de Mozart e toda a equipe. E o Índio ganhando o corpo, hein? Já já vem o nosso jogo aberto aqui fechado. CSA 1, Guarani de virada 2. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Bandeirantes, lá, 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 lá.
Taquaral. Outubro, 62 anos. Um mês todinho de festa pra você. Uma infinidade de ofertas e preços ainda mais especiais. E muitos prêmios. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Todos os dias tem almoço a partir das 11 da manhã. Hortifruti fresquinho, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas às tardes. Açougue com cortes especiais. Muitas dicas sensacionais. É aniversário. Vem festar aqui. Supermercado Taquaral. Único como você. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19995961768. Energia solar é Nacional Sol. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. E o estádio é o Rei Pelé, é o estádio mais bonito, o nome mais bonito do Brasil, Rei Pelé. É demais, em Maceió. Olha o Guarani, vamos lá como é que entrou. Entrou com Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Yuri Tanque, força máxima. O Ronaldo Alves suspenso, mas o titular é o Derlan, que voltou. O Júlio César não viajou, já saiu do departamento médico. O Júlio César agora entra na transição. Mas com 6 minutos de jogo, 6 do primeiro tempo, Leandro Vilela, problema no tornozelo, vai fazer exame aqui para saber a gravidade. Sai Vilela e entra o colombiano Richard Rios. Bem, depois no intervalo sai Giovanni Augusto, coxa esquerda, estava com gelo e tal. Entra Iago para o segundo tempo. E depois a 18 segundo tempo, 2. Sai Isaac, entra Matson, sai Bruno José, entra Edson Carioca e aos 30... Índio entra no lugar do Rodrigo Andrade. Índio não jogava desde 9 de julho. Aqui contra o Cruzeiro, entrou no segundo tempo. A equipe do técnico Mozart. O Ceará com o CSA, com Marcelo Garné, Lucas Marques, depois Edson, Guilherme Paraíba, Lucão e Diego Renan Esponte, depois Rogério, Giovanni e Ian Rolim, depois o Lourenço, Gabriel, Osvaldo em São Paulo e depois entrou o equatoriano João Mercado. Lucas Barcelo, depois Rodrigo Rodrigues e Elton, técnico Roberto Fernandes. Apitou Jean Pierre Gonçalves Lima do Rio Grande do Sul. Cartão amarelo, olha o Leandro Vilela. Saiu machucado, mas no gol de empate ele vibrou, entrou no gramado, estava sem chuteira, estava com gelo, então levou amarelo, forçou. É o terceiro está fora Vilela. Também amarelados 2 jogadores do CSA, o Ian Rolim e também o Osvaldo. Vamos aos gols.
Atenção, logo a 16 minutos, Osvaldo faz 1-0 CSA. Empata o Guarani aos 26 do primeiro tempo, Isaac. E o gol da vitória, 2 do segundo tempo, de cabeça, Yuri Tanque, cruzamento do Jamerson. O público e renda não divulgados. Final, CSA 1, Guarani 2. A ficha técnica em nome de Brasitone, a solução mais próxima de você. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Ok, vamos à defesa do jogo de virada. CSA 1, Guarani 2. Vamos lá, Giba. Atenção, lance 4. Estávamos a 28 do primeiro tempo, estava 1-1. O Giovanni Augusto faz um cruzamento e a zaga dá um toquito contra o Patrimônio e o Garné rapidamente tem que resolver e defender. E o Bolis, o moço de Piracicaba, narra assim. Olha o Guarani, cruzamento para boca do gol, toque para trás, espalma Garné! Marcelo Garné evita o gol contra de Guilherme Paraíba. Giovanni Augusto dominou na esquerda e cruzou, o zagueirão tentou tirar, mas bateu contra o Patrimônio. Atento Guilherme, Marcelo Garné após o desvio de Guilherme Paraíba. Salva e evita o gol da virada. Vamos lá, agora continua primeiro tempo, 37, agora escanteio para o CSA. O jogo estava 1-1 em Bolis. Vem pra bola Lucas Marques, ele tem a 2 estampado na camisa, autorizado, pé direito, levantou na segunda trave, de cabeção livre, o toque no canto, defendeu Kozlinski, Maurício Kozlinski, salva o Bugrão, no desvio de cabeça de Guilherme Paraíba, com a mão trocada, dá um... Olha, é o seguinte, o Grega deu 8,25 para essa, hein? Mão trocada, Kozlinski. Vamos lá, terceira proposta aqui, Greger e CH. Vamos lá, vamos pro segundo tempo. 16 minutos, aqui já estava 2-1, agora a gente já tinha virado. E vamos lá, é um chute dentro da área, no rebote, o Kozlinski foi corajoso. Oi, Boris, como é que foi? Acho que foi o Lourenço que chutou na entrada da área, Boris. O time do CSA pressionou, olha a sobra da bola para Lourenço, entrada na grande área, girou, bateu, espalma Kozlinski, a sobra da bola, Kozlinski pegou e foi atingido. Maurício Kozlinski faz uma grande defesa e salva o time do Guarani. Ele deu rebote, chegou o Lourenço e o Lucas Barcelos. Vamos lá, 24 segundos. Essa também foi difícil, hein, Giba? Lance 8, 24 segundo tempo, 2-1 Guarani. Elton, olha, foi dentro da área, lado esquerdo de ataque. Olha o chute do Elton. Vai, Bolis! Na sequência terá Londrina em casa, Ituano fora. Passe do comando, Elton girou, disparou, espalma Kozlinski! Maurício Kozlinski vai buscar no cantinho, no chute cruzado, forte com a canhota de Elton. Ele manda a bola pela linha de fundo, cedendo escanteio. Tá aí o Elton chutando, essa foi perigosa também. E 33 minutos para fechar aqui o nosso quadro. Lance 9, 33 segundo tempo. Acho que é o Lucas Marques, no bico da grande área, ele tenta pelo alto e o Kozlinski também manda para escanteio dessa forma, Boli. Yuri Tanque com a sobra, errou, olha a sobra da bola, o chute pro gol, espalma Kozlinski, Maurício Kozlinski, mais uma grande defesa, chute cruzado com o pé canhoto de Lucas Marques, foi buscar Kozlinski de novo com a mão trocada e colocou para fora, cedendo escanteio pro CSA. Então foram 5 propostas. Oi, Gleger, então aquela pergunta, qual foi a defesa do jogo? Sempre pelo grau de dificuldade mais alto. Opção 2 aí, aquela cabeçada que ele vem
uma diagonal, ela vem para o lado invertido que o Kozlinski estava se dirigindo, e ele volta, troca a mão e faz uma belíssima defesa. Grau de dificuldade, eu anotei aqui, 8.25. Para mim, essa é a defesa do jogo. É o lance 5, então, por enquanto, a defesa do jogo. 37 do primeiro tempo, estava 1-1. Oi, CH, a defesa do jogo. Acompanhe o relator. Então, 37, primeiro tempo, repito, 1-1. Vai ser cobrado o escanteio. Boles, por favor, novamente, lance 5. Vem pra bola Lucas Marques, ele tem a 2 estampada na camisa, autorizado, o pé direito levantou na segunda trave, de cabeção livre, o toque no canto, defendeu Kozlinski, Maurício Kozlinski, salva o Mugrão, no desvio de cabeça de Guilherme Paraíba, com a mão trocada, dá um tapa na bola e faz uma grande defesa, cedendo mais um escanteio pro CSA, cruzamento agora na primeira Muito bem, trave. tivemos na rodada Operário 1, Vila Nova também 1, Sampaio Correia 2, Grêmio 1, primeiro tempo, Chapecoense Bahia 0-0 lá na Arena Condá, e teremos amanhã, mais 2 jogos, às 11 horas, o jogo lá do Criciúma, o Criciúma jogando lá em Brusque, 11 horas em Brusque e Criciúma, 18h30, Ituano e CRB. Meus amigos, daqui a pouco vem aí o gabarito do jogo, hein? Jogador por jogador, tintim por tintim. E o conceito, se foi ótimo, se foi bom, regular, ruim ou péssimo. Agora 21h38. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @golquersaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. Aeropisos é o lugar. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Aproveite o mega feirão da Anhanguera Ferramentas. Preços especiais para você. Até o dia 1º de outubro, confira os melhores preços em máquinas, equipamentos e ferramentas. Não perca! Corra para as lojas da Anhanguera, em Campinas, no Jardim do Trevo, em Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. Aproveite o mega feirão também na internet. Acesse anhangueraferramentas.com.br e aproveite. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse golquersaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida.
A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. É do Pinheiro. Opa, 21h43. Tem a Coritiba aí? Alguma palavrinha do Mozart? Atenção, hein? Guarani ganhou de virada 2-1 do CSA. Vai falar o técnico Mozart. Se bem que se eles conhecem, né? Você conhece o trabalho dos jogadores, eles conhecem também o seu estilo. A gente destacou que partida do João Vitor, do Andrade no meio campo. Queria que você falasse desse Guarani, que é um misto de jogadores experientes, e você dando oportunidade também para essa garotada que vem decidindo os jogos. Queria que você falasse sobre isso e o que foi primordial para o Guarani vencer essa partida da noite de hoje. Boa noite. Boa noite. Assim, é difícil destacar um jogador somente, porque o jogo é coletivo, né? Daí, dentro do jogo coletivo, sempre um ou outro jogador se destaca um pouco mais. Mas coletivamente, na minha opinião, nós somos muito fortes, e aí, com o Isaac fazendo um gol importante, o Yuri fazendo um gol importante, defensivamente nós sendo bem sólidos. Mas se eu pudesse destacar um jogador, a mesma coisa que eu falei lá dentro, eu gostaria de destacar o Índio, porque ele entrou faltando somente 20 minutos num jogo extremamente duro e fazia muito tempo que ele não jogava, né? Então, uma situação parecida com o que o Ronaldo viveu há 2 semanas lá em Ponta Grossa. Então, a mesma coisa que eu falei ali dentro para eles, eu gostaria de externar isso, porque não é fácil assim, você ficou tempo sem jogar e entrar num jogo tão duro como esse, né? Sim, muito bem. É o que temos, hein? Tá aí o Mozart falando na Coritiba. Vamos lá, agora 21h44. Giba, vamos para o gabarito? O gabarito. Gabarito do jogo. Sorveteiro anunciando aí o nosso gabarito do jogo. Oi, Zorzinho. CSA 1, Guarani 2. Qual é o conceito do jogo, hein? Melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o segundo tempo. E para você, CH? Jogo regular, melhor o segundo tempo. Vamos lá, Kozlinski, pelas defesas que fez, essa daí, né, que foi uma defesa... deixa eu ver aqui. Aqui nós ouvimos aqui, a defesa do jogo foi o goleiro do CSA que fez, né? Não, foi o Kozlinski que fez, né? Foi de escanteio, aquela cabeçada de escanteio. Aquele chute, também muito boa defesa do Elton, a 24 do segundo tempo. Teve uma que bateu na trave, cara. Bateu na trave, um escanteio cobrado a 22 minutos. Kolinski dá um tapinho, quase gol olímpico, né? Bate no travessão e sai, vai para escanteio de novo. Se teve alguma falha, alguma observação além das defesas, bolas alçadas, bolas aéreas, como é que é o Kozlinski e o conceito dele hoje, Zorzinho? Edu, sem dúvida nenhuma, um dos destaques do jogo, conceito bom para ele. Vamos ao Diogo Matheus, CH. Diogo Matheus, lateral direito. Você sabe que no gol do Isaac, foi o Diogo Matheus que cruzou, mas não era pro Isaac. É que a bola pingou, enganou quem estava na disputa, sobra pro Isaac. Enfim, essa sequência que você relatou, o Isaac tem dificuldade para dominar, mas domina, sai da marcação, o goleiro sai, toca debaixo da perna, empata o Guarani. Mas o Diogo Matheus em questão, CH, qual é o conceito dele? Gostei, ele teve problema no primeiro tempo, depois se acertou. Não fez uma enormidade de partida. Para mim, um regular /bom pro Diogo.
Vamos à dupla de zaga, o primeiro o Zorzinho, depois CH. Lembrando que o Kozlinski jogou pendurado, não tomou amarelo. Diogo Matheus jogou pendurado, não tomou terceiro amarelo. E agora a dupla João Vitor e Derlan, sendo que João Vitor também jogou pendurado, não tomou amarelo. Eu anotei aqui, Gleg, aliás, foi destaque seu no craque do jogo, porque o Bolis e o CH votaram no Yuri Tanque. E você votou exatamente no João Vitor. Então, 2 cortes providenciais, aí pelo menos 2, e foram no primeiro tempo dele. E você analisando a dupla de zaga, João Vitor e Derlan. O Derlan para mim foi regular. Foi regular ali, voltou ao time, né? Bem ali em alguns momentos bem posicionado, não tiveram culpa no gol. Agora, o João Vitor, você vê que na coletiva aí, não foi um discurso aí do Mozart, né? Ele citou o João Vitor, que realmente foi muito bem no jogo. O conceito do João Vitor é bom, viu, Edu? E para você, CH, João Vitor e Derlan, a dupla de zagueiros. Derlan regular, João Vitor bom. Eu sigo com você, CH, explico o porquê. Jamerson também jogou amarelado, pendurado, e não tomou amarelo. O Jamerson, ele que faz o cruzamento mais uma vez pro Yuri Tanque. Mais uma assistência, gol do Guarani 2-1. Isso a 2 do segundo tempo, tá? Mas você dizia, você quer ver, eu anotei aqui, que aos 33 do primeiro tempo, você analisava e alertava que o lado do Jamerson, o Mozart, tinha que corrigir. Estava muito carregado. Essas e outras, o conceito do Jamerson. Ele deu assistência para o gol, ele sempre é muito regular. Ele no primeiro tempo teve problema porque o parceiro dele, que era o Isaac, não tem a eficiência da recomposição como tem o Bruno José, por exemplo. Então, de qualquer maneira, eu vou dar um conceito bom. Pela assistência, pela luta, pela fibra, ele sempre vai muito bem. Gostei dele, conceito bom. E você, Gregor, o Jamerson, como é que foi? A assistência dele e mais um gol. Ele joga muito, né? Foi uma descoberta esse jogador. Gostei demais dele na partida, participando efetivamente daquele cruzamento e participando do gol. Conceito bom para ele. Eu sigo com você, Gregor. Me fale do Leandro Vilela, saiu há 6 minutos, machucado, tornozelo, problemas aí. Como é que foi o colombiano Richard Rios, que entrou no lugar dele? Não comprometeu. Conceito regular. Para você, CH, o Richard Rios. E você vai falar do Rodrigo Andrade. Emendando, olha, no gol do Osvaldo, quem estava com o Osvaldo era o Rodrigo Andrade, que não conseguiu cortar. Mas depois, durante o jogo, acertando, se ele consegue manter a regularidade, depois, a 30 do segundo tempo, saiu o Rodrigo Andrade para a entrada do Índio, Richard Rios e o Rodrigo Andrade. Os dois tiveram irregularidades na partida. Momentos bons, momentos não tão bons. Eu acho que o Rodrigo Andrade lutou demais, Edu. Saiu com câimbras. Mas ele apresentou problemas, porque o jogo no meio campo foi difícil. Foi uma grande guerra. Eu vou dar regular para os dois. O Richard Rios entrou com bastante titubeio. Ele não foi um jogador assim que efetivamente você possa elogiar. No segundo tempo ele deu uma acalmada na partida, pôs a bola no chão. Enfim, de qualquer maneira, eu gostei do trabalho dos dois. Eu dou um regular / bom para os dois. E o Rodrigo Andrade completa 72 jogos no Guarani, também jogou pendurado, mas não tomou amarelo. Oi, Glegger, Rodrigo Andrade foi até 30 do segundo tempo. Olha, Edu, eu gostei, correu, uma barbaridade, só teve aquele lance do gol, ele pra mim falha no lance. Mas depois ajustou na partida, numa função diferente, né? Vindo ali para numa primeiro combate de marcação, conceito regular. Eu sigo com você, Glegger, fala do Giovanni Augusto, que jogou só o primeiro tempo, e teve um lance que o Giovanni Augusto cruzou a 28 minutos, e a zaga corta errada e ia ser gol contra o goleiro, né, do CSA, o Marcelo Garnec, rapidamente defende, foi uma das propostas da defesa do jogo. E você dizia no seu comentário, olha, no intervalo, o Giovanni Augusto tá bem, mas sabe que precisa um pouco mais de atenção e tal. De repente você vê a imagem dele com gelo, saindo do jogo, aí você disse, então é por isso. Já estava aí se queixando de alguma dor. Como é que foi o Giovanni Augusto pelo primeiro tempo? Entrou Iago. Como é que foi o Iago no segundo tempo? Então, Edu, o Giovanni Augusto estava numa intensidade muito baixa, né? Eu acho que ele estava sentindo algum incômodo, alguma coisa. Você
frisou bem aí, foi exatamente o meu comentário no intervalo. É um conceito para ele regular, mas porque, na minha opinião, ele estava sentindo. Por isso, intensidade baixa, participando pouco. E o Iago, assim, não fez nada de anormal, mas também não comprometeu, né? Então, eu vou dar um conceito regular para ele. CH, preciso de você também, hein? Vamos lá, Giovanni Augusto pelo primeiro tempo, depois entrou Iago para o segundo tempo. Como é que foi? Giovanni Augusto em primeiro, né? Você quer? Isso. Eu fiquei com a impressão que no gol da equipe do CSA, ele tomou um tostão. Eu fiquei com essa impressão e dali pra frente ele não conseguiu mais jogar. O Giovanni Augusto. Vou dar um regular para ele, mas o Gleg tem toda a razão. A intensidade dele foi bem abaixo dos demais, vai levar um regular. E o outro que você perguntou, Edu? Do Iago, que entrou para o segundo tempo, fez uma fumacinha, correu bastante, tentou driblar, ajudou na defesa, ajudou na lateral. Ou ele foi mal, CH? Não, ele fez o trabalho que dele, né, se espera. Acho que fica um trabalho regular. Ele foi bastante operário no jogo, importante na vitória do Guarani, sem dúvida alguma. Gleger, você fica com Isaac e Bruno José. O Isaac fez o gol de empate, com uma certa dificuldade, mas o acabamento foi bem feito, foi por debaixo das pernas do goleiro. E você hoje deu um crédito para Bruno José. Sempre criticado, mas segundo você, não, hoje o Bruno José foi bem. Bruno José saiu a 18 do segundo tempo, o Isaac também. Saiu a 18, o Matson entrou no lugar do Isaac, o Edson Carioca entrou no lugar do Bruno José. Mas depois a gente fala dos que entraram, Isaac e Bruno José. Greger. Eu gostei do Bruno José, sim. Taticamente, hoje ele exerceu uma função interessante. Vou dar um conceito regular para ele, gostei mesmo. Não apareceu tanto no ataque, poucas jogadas, mas taticamente ele foi importante. E o Isaac é bom jogador, né, Edu? Eu, por exemplo, não teria tirado, mas valeu a estratégia, o Guarani venceu o jogo. E o conceito do Isaac é bom, porque ele fez ali duas funções na partida. A primeira, no primeiro tempo, jogando aberto pela esquerda. Depois, com a saída de Giovanni Augusto, ele veio por dentro e foi coroado também com o gol que abriu o caminho para a vitória do Guarani. Conceito para o Isaac é bom. Bom, o CH, 2 tempos para você. Primeiro do Isaac, que fez o gol de empate. Como é que ele foi? Na sua avaliação, Isaac? Fez o gol, né, Edu? Não fez uma enormidade de partida, mas como ele fez o gol, vou dar um conceito bom. O que mais? Bom, e o Bruno José, eu anotei aqui, Bruno José também saiu 18 do segundo tempo, o Gleg gostou dele taticamente. Teve uma bola, 47 primeiro tempo, ela pingando assim, dentro da área, pumba! Ele chutou, bateu na defesa. Teve uma que o Bruno José também no final do primeiro tempo antes. Ele cruza e a zaga corta mal, vai contra o patrimônio, mas o goleiro consegue pegar, tá? Bruno José, na sua opinião, como é que foi? E você sabe que no gol do CSA, o Bruno José estava ajudando a defesa. E no cruzamento a bola bate no Bruno José e sobe. E aí, então, o Rodrigo Andrade disputa de cabeça com o Oswaldo, mas vai mal o Rodrigo Andrade e o Oswaldo faz o gol. Mas vamos lá. Bruno José, como é que foi? Conceito regular para ele pela disposição, pela parte tática. Com a bola nos pés, produziu pouco, mas ele foi muito importante. Conceito regular. Yuri Tanque, vamos lá, mais um gol de cabeça, é o 6º gol dele, 4 de cabeça, cruzamento do Jamerson, ele, Yuri Tanque, não é? E também ajudou na defesa. Gleger, o craque do jogo foi Yuri Tanque, o conceito dele hoje. Indiscutível, né? Indiscutível. Que fase vive o Yuri Tanque? Como eu disse no meu comentário final ali, foi contratado para ser a sombra do Gênison, e está totalmente ao contrário, né? Hoje indiscutível. Artilheiro aí, muito boa presença diária, cara que busca, que está ali sempre lutando. Importante demais ter um jogador como o Yuri. Conceito bom para ele, Edu. Foi o craque do jogo. Pois é, Yuri Tanque, aliás, o Gênison ficou no banco, né? E não entrou. CH, Yuri Tanque, você sabe que, você me corrija, o Gleger foi boleiro e você também teve no mundo uma bola. Diz a lenda que o cabeceador é assim, o CH. Tem um cruzamento, você tem que subir primeiro que o Beck. Você é mais velho do que andar pra frente, né? Mas você tem que ir primeiro que o Beck. Se você subir primeiro do que o Beck e mantiver a impulsão, pimba cabeceando, é mais ou menos assim, CH. No gol do Guarani, o segundo, você vai perceber que o Yuri está atrás do marcador. Isso que eu destaquei, o Gleger também,
é o que aconteceu. O jogador ataca a bola. Ele tem um tempo de bola, esse moço, que é um negócio impressionante. Porque a gente não vê mais gol de falta, gol de cabeça com essa característica. Ele realmente está fazendo um bom campeonato. Menino Yuri, rapaz trabalhador, humilde, chegou para ser reserva e hoje é titular absoluto. Merece todos os louros. Como é que é aquela frase, e de quem é essa frase, Edu? Um gol e nada mais? Isso aí é um jornalista, rapaz, eu nunca guardo o nome dele. Tomás Mazzoni, né? Tomás Mazzoni de Jundiaí. Então, exatamente, você perguntou para provocar, para falar que, tá vendo? Você é danado também, né? Aí teve um jogo, também não me lembro, o cara marcou 5 gols e falou, fez 5 gols e mais nada. Né? Então, a resposta para a sua pergunta é a seguinte. Sim. Yuri Tanque, 1 gol e o da vitória e nada mais. Conceito bom. Olha, Matson, Edson Carioca, nada a destacar. Vamos então, Greg, para o Mozart, por aquilo que ele escalou, é a escalação que todo mundo concordou, é que tem o Guarani, é assim que tem entrado, foi assim que conquistou as 3 vitórias, sem um, sem nem outro, às vezes suspense e tal, mas voltando, se volta, a gente sabe que é ele que vai jogar, enfim, achou o time, essa escalação, e fica aqui a pergunta, por aquilo que ele alterou, se ele alterou correto, a primeira, Vilela, foi contusão, a segunda, Giovanni Augusto, também foi por contusão, as demais foi para dar uma prendida índia, volante entrou, Matos é volante entrou, Edson Carioca entrou também para ajudar, enfim, atacante. E aí, Mozart, como é que foi hoje? Bom, eu sempre fui um crítico do Mozart, e hoje a gente tem realmente que reconhecer que ele fez um belíssimo trabalho. Aliás, nas últimas 3 partidas. E não é porque venceu, não, porque a gente percebia nos outros jogos, né? Que o Guarani estava começando a se ajustar. Por isso que é bom, por isso que é importante. Você vê, ele chegou a ser cogitado de ser mandado embora. Por que eu, o CH, o próprio Tigrão, a gente defende a permanência do treinador? É justamente por isso, porque tem que dar tempo para o cara, né, para ele que ele consiga ajustar o time, consiga dar um padrão de jogo para o time, e ele está conseguindo. Então hoje realmente todos os méritos também para o treinador, que vem com a substituição, ele teve problemas, perde o Vilela no começo, perde o Giovanni Augusto no intervalo, e ele sempre com muita competência, ajustando taticamente o time. A hora que o CSA veio para cima, pro tudo ou nada, ele promove ali uma linha de 5 à frente da primeira linha, deixando apenas o Yuri à frente, e deu muito certo. Tá aí o resultado. O que importa para o Guarani hoje é o resultado. Não adianta vir aqui e ficar, o Guarani jogou mal, o Guarani não jogou nada. Não, o Guarani ganhou o jogo? Ganhou, ótimo. 3 pontos. É disso que o Guarani precisa. Porque quantos jogos nós vemos aqui, o Guarani jogou bem, teve posse de bola, finalizou mais que o adversário. Quanto foi o jogo? Perdeu 1-0. Então não adianta nada. Para o Guarani, o que importa nessa altura do campeonato é vitória. 3 pontos. E foi o que ele conquistou hoje. Com muito sacrifício, com muita luta, né? Mas também com muita competência tática e técnica também. Então, parabéns ao Mozart, o conceito dele hoje é bom, viu, Edu? Um abraço aí para Toronto, no Canadá, hein? É o pessoal, é a família Covizzi, é o Paulo, Samira, Lucas e o Pedro, hein? Que chique no Canadá. Um grande abraço para vocês, todos vibrando. Uma grande vitória, tá aqui, final 1300 no Zap aqui. Muito obrigado, viu, gente? Alô, Canadá, família Covizzi, muito obrigado mesmo, hein? Ô, Greg, para você então, um grande abraço, bom final de semana. Amanhã, sabadão, domingo, eleição. Até segunda, Gregueira. Valeu, Edu. Até segunda, se Deus quiser. Um abraço para você, um abraço pro CH, a todos a nossa equipe aí. E um grande abraço pro amigo ligado na bandeira. Você está ouvindo o Rádio... Exatamente. Obrigado, viu, Greg? Na segunda-feira, os dois jogam às 20 horas, hein? 20 horas, Sampaio, Correia e Ponte, lá em São Luís, no Brinco, Guarani, Londrina. Segunda-feira, hein? Dia 3 de outubro. CH, vamos lá, hein? Por gentileza, professor, sobre Mozart, por aquilo que eu já descrevi, alteração, escalação, mudança, orientou, qual é o conceito do professor Mozart hoje? As coisas têm dado certo para ele, ele levou para o jogo um jeito de jogar, deu certo, funcionou. Você percebe o time coeso, você percebe o Guarani marcando muito, um time se entregando dentro da limitação do Guarani. O Guarani é um time limitado, por isso que está brigando para ficar na Série B do Campeonato Brasileiro.
Então hoje, efetivamente, eu gostei das mexidas. Eu acho que ele também não tinha muito o que fazer no segundo tempo e eu explico por quê. Quando você perde um cara como o Giovanni Augusto, da importância que ele tem no meio campo, para o time, ele é o capitão do time, não é? Você perdeu o Vilela também muito rapidamente. Você dá 5, já perde 2 mexidas até o intervalo do jogo, as suas alternativas elas diminuem. Então o que ele escolheu? Ele reposicionou o time no segundo tempo, funcionou, ele tinha um problema gravíssimo na marcação do lado esquerdo, lado do Mozart, do Jamerson. O que ele fez? Ele inverteu o Bruno José para que o Bruno José, que recompõe muito bem, ajudar o Jamerson, e acertou o posicionamento do Richard Rios e também do Rodrigo Andrade. O Guarani parou de sofrer como terminou o primeiro tempo sofrendo, com marcação, com pressão, enfim. Então, tá de parabéns o Moura, leva um conceito bom, porque mais uma partida ele venceu. E é o que o Gleger disse também, o treinador precisa de tempo. E com o tempo ele está conseguindo ajustar o time e o time está vencendo as partidas. Então, contra fato não há argumento. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, dizendo que é isso ou aquilo, mas é o conceito dele. E, como diria aquele, né, Edu? O certo é o que dá certo. Então ele está de parabéns, o conceito é bom. Bom, CH, daqui 1h58 estaremos em outubro, professor. Outubro, olha que mês que vai... Olha outubro, como é que vai ser? Provavelmente vamos conhecer o campeão da Série B, né? Claro, o Cruzeiro disparadamente aí, os 4 que vão subir. Vai até dia 6 de novembro, última rodada, mas eu acho, né, que poderemos conhecer já em outubro os 4 que vão subir. Nesse domingo nós conheceremos o presidente da República também, né? Olha a importância do mês de outubro. Outubro. Ou no segundo turno, se tiver também, vai ser outubro, dia 29, né? Sim, senhor. A eleição final. Então, outubro, Série B, vamos conhecer. Outubro, muito provavelmente, já conheceremos o campeão brasileiro, pelo jeito que está o Palmeiras, né? Muito provavelmente. A última rodada é até 13 de novembro. Campeão da Série B e da Série A. Em outubro, tá? Em outubro, nós vamos conhecer o campeão da Série C. Já subiram, mas ABC e Mirassol vão descer do título da Série C. Vai ser em outubro. A Série D já terminou. A Copa Paulista, vamos conhecer. Se vai ser 15, São Caetano, Marília Portuguesa. Tem o jogo da volta amanhã. Enfim, o campeão escolhe se vai para a Série D de dado ou vai para a Copa do Brasil. Vamos conhecer o campeão da Sul-Americana amanhã. Amanhã é o jogo do São Paulo, né? Amanhã é a final. Amanhã é a final lá na Argentina, São Paulo e Del Valle do Equador. Invasão da torcida do São Paulo. Jogo é 17 horas de Brasília. É por isso que alguns jogos da Não tem TV, hein? Só na TV Comebol, para quem assina Claro, vai ter. Quem não tem Claro, na assinatura, vai ter que comprar o jogo. O resto, SBT não conseguiu, Globo não conseguiu. Aberta, fechada, só TV Comebol. É por isso que amanhã 3 jogos vão ser às 3 da tarde no Brasileirão. Depois só retomam no final da tarde e noite, em função do jogo do São Paulo, tá? Outubro, vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil, Corinthians ou Flamengo. E vamos conhecer o campeão da Libertadores, professor. Dia 29 tem Flamengo e Atlético Paranaense lá em Guayaquil, no Equador. E em outubro é aniversário do senhor. Entendeu? Na outra segunda-feira. É dia 10? Sim. É aniversário de Sufi. Gilberto Sufi também. Aniversariando. Aniversário do Batista. Não estarei no dia 10 aqui. Não me engano. Compromisso, é uma segunda-feira, mas compromissos outros eu não estarei na segunda, volto na terça. Mas será devidamente cumprimentado o nosso grupo. E do Batista também, né? Dia 21, tem mais. Sim. Tem mais aí. E hoje, se não me engano, é aniversário do Corsi. Do Alexandre Corsi. Aniversário dele também, um abraço aí. Tá bom, CH? Então, para você, um bom descanso, merecido. Desde cedo aí na rua, Bandeirantes, vem pra cá e pra cá. Então, para você, bom retorno a Jundiaí, um excelente final de sexta, sabadaço, boa eleição, domingo e segunda-feira o batente vai ser duro aqui, porque além da nossa programação durante o dia, teremos às 20 horas os 2 jogos, né, envolvendo o Ponte e o Guarani. Ponte lá com o Sampaio Corrêa, aqui Guarani e Londrina, professor. Tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado, Edu. Um abraço para você em especial, a todos os técnicos aqui, muito obrigado. Grande trabalho de toda a equipe de Carlos Batista. Vote consciente, vote com tranquilidade, né? Tenha calma, porque espero que não, mas poderemos ter um domingo bastante efervescente. E será assim na grande polarização dessa eleição, tá? Um grande abraço a você, um abraço para o padre. Sim. E até segunda-feira, se Deus quiser, Edu.
Pelo amor... Olha, um grande abraço pro senhor, hein? Seu CH, segue o jogo. Meus amigos, 22h06, para quem não teve a oportunidade de curtir a nossa transmissão, vamos fazer aqui um compêndio de CSA e Guarani lá no Rei Pelé, narração do Leandro Borges. Olha, na retrospectiva, você sabe que teve um Guarani CSA naquele Brasileiro 78, o Guarani a caminho do título, mas estava apenas no começo. Era o dia 6 de abril de 78. 6 de abril de 78 era o terceiro jogo do Guarani naquele Brasileiro. No Brinco, Guarani 2-0 no CSA. Quem marcou? Olha, Capitão e Zenon. Capitão a 37 do primeiro tempo, Zenon de pênalti aos 26 do segundo tempo. O público 7.187. Para você curtir aqui o Guarani 7-8, Neneca, Alexandre, depois Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato Zenon, Capitão Adriano, depois Careca e Macedo. O detalhe, o Carlos Alberto Silva era o terceiro jogo, ainda não tinha definido quem seria o atacante. Aqui quem começou jogando foi o Adriano. E depois entrou o Careca, entendeu? E aí, mais pra frente, é que o Careca ganhou corpo, teve um derby, o Careca marcou os 2 gols, o Guarani ganhou da Ponte de 2-1, foi no dia 23 de abril, entendeu? Só que no jogo anterior, Guarani 5, Confiança 0, é que o Careca marcou o seu primeiro gol com a camisa do Guarani. No dia 20 de abril de 78, o Guarani 5, Confiança 0, e aí, com esse gol, com essa entrada, estava definido que para o derby quem entraria era o Careca. E não deu outro. E aí, no Brinco, o Guarani 2-1 na Ponte, 2 no Careca. E, se não me engano, foi o Lúcio que marcou para a Ponte. Lúcio está aqui. Lúcio marcou para a Ponte 2-1. Depois daquela campanha sensacional, culminando com o título no dia 3 de agosto, 1-0 no Palmeiras. É isso aí. Retrospectiva CSA e Guarani. Vamos ouvir aqui os principais lances desse jogo narrado pelo Boris. 16 minutos, lá vem Osvaldo, hein? Esse Osvaldo aqui é bom, um dia jogou no São Paulo, mas o CH já tinha cantado a pedra antes, né? Mas no segundo tempo ele se cansou, e saiu Osvaldo, né? Osvaldo saiu para a entrada do equatoriano João Mercado, mas a 16 minutos era o CSA que no ataque complicava a vida do Bugre. Lance 1, alô Giba, e narração do Boris. Na direita, escanteio pro Guarani para fazer a cobrança. Capricha aqui da Bugrão. Jamerson pra bola, pé canhoto, levantou pra boca do gol. A bola passa por todo mundo, pelo goleiro, pelo Derlei, também por Yuri Tanque. Reclama o goleiro que foi atingido. Em princípio, o Adro não marcou nada. O que acontece? Teve um escanteio e o goleiro falhou, mas o Yuri Tanque ele não esperava, não conseguiu pegar e alcançar, né? Mas já estava 1-0 para o CSA. Mas antes, voltando, vamos ao gol do CSA, 16 minutos, e o Boris narrava assim. Diego Renan, bico na grande área, pé direito, tentou um cruzamento, a bola foi desviada, Rodrigo Andrade subiu, não achou, voltou, o toque no canto, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do CSA! Azul e branco é o CSA. É de Osvaldo, ele tem a 11 estampada na camisa. Giovanni Augusto sofreu a falta, o árbitro mandou seguir, o time do CSA não colocou a bola pra fora. É verdade, olha, falta no Giovanni Augusto, o juizão não deu, também nem foi pro VAR. Ou fez o gol, não foi pro VAR, gol confirmado, o Rodrigo Andrade estava no lance, infelizmente não foi feliz, Osvaldo girou, acabou fazendo 1-0. Olha, Guarani e CSA. 1985 no Brinco, Campeonato Brasileiro. Sabe o que aconteceu? Guarani meia dúzia, CSA 1. E você sabe que o Edmar, lembra do Edmar? Claro que sim. O Edmar marcou 1, 2, 3, 4, 5 gols. 5 no único jogo, que foi do Gerson. 1985, Guarani com Valdir Pérez no gol, Giba, Alceu, Wilson Gotardo e Zé Mário, Ney, Barbieri, depois Gerson e Neto, Niquinha, Edmar e João Paulo, o interminável técnico Lorissandre, já falecido, e o CSA de Fidelis, hein? Olha, 5 gols, acabei de falar com José Ricardo Mariolani. Mariolani, Edmar, 5 gols no único jogo.
Foi a última vez que aconteceu isso no Guarani? Sim, é a resposta do Mariano. Foi a última vez que um jogador marcou 5 gols numa única partida. Guarani 6, CSA 1, em 21 de julho de 85. Olha o Guarani no ataque. O Diogo Matheus vai cruzar. Era 26 do primeiro tempo em Boles. Já cobrou o Diogo Matheus no fundo, cruzou para a boca do gol. A falha para Isaac, dominou, vai marcar. O goleiro saiu, limpou, bateu e é gol! É gol! Do Bugre! Isaac tem a 21 estampada na camisa. Na cobrança rápida de lateral, Diogo Matheus cruzou lá dentro, o zagueiro falhou, a bola sobrou para Isaac. Ao dominar, dava a impressão de que ele não conseguiria bater. Mas aí teve calma, tranquilidade e capacidade para puxar a bola para o pé direito. E na saída de Marcelo Carné, entre as pernas do goleiro para empatar o jogo. Isaac empata o confronto do Rei Pelé. Avante, 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 Bugrão! Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco são as cores do Bugrão. Isaac coloca lá dentro, na marca de 26 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Olha, o Isaac, ele estava no Vasco, emprestado pelo Grêmio, né? E o Grêmio, ele pertence ao Grêmio, o Grêmio emprestou para o Guarani, 12º jogo deles, deu o 2º gol do Isaac, hein? Olha, uma boa notícia, mais uma para o Guarani. Lá em Chapecó, gol do Bahia. Gol do Bahia, 43 do primeiro tempo. Chapecoense 0, Bahia 1. Com esse resultado, o Chapecoense também, o Guarani também vai ultrapassando a Chapecoense. Se a Chapecoense não ganhar, o Guarani também ultrapassa a Chapecoense, já ultrapassou o Novo Horizontino que perdeu, já passou o Vila Nova que empatou. Guarani então é o 13º nesse momento com 38 pontos, hein? Vila Nova 14º também com 38, Guarani com 2 vitórias a mais do que o Vila Nova. Em 15º, Novo Horizontino com 36, 2 a menos. Chapecoense 16º perdendo com Gera nos 35, 3 a mais. CSA, o primeiro na zona com 35, 3 a mais tem o Guarani. Vamos lá, vamos aqui ao lance 28, segundo tempo, lance 4, Giba. Olha, quase gol contra do CSA, quase gol do Guarani, rapaz. Giovanni Augusto vai cruzar em Boles. Olha o Guarani, cruzamento para a boca do gol, toque para trás, espalma Carné. Marcelo Carné evita o gol contra de Guilherme Paraíba. Giovanni Augusto dominou na esquerda e cruzou, o zagueirão tentou tirar, mas bateu contra o Patrimônio. Atento Guilherme, Marcelo Carné após o desvio de Guilherme Paraíba. Salva e evita o gol da virada. Olha, da meus equipe. amigos, em 2018, na Série B, o Guarani também ganhou de 2-1 do CSA e também de virada. Olha, 1-0 o CSA primeiro tempo. No segundo tempo, o Bugre virou em 2 minutos. Aos 12 minutos, o Guilherme, ele veio do Ituano, empatou e depois Rafael Longini, num raro momento no Guarani, acabou fazendo 2-1. Longini veio do Santos, juntamente com o William Matheus, né? E aí eles voltaram para o Santos, depois o Rafael Longini foi para a Ponte, hoje está no CRB, o Rafael Longini. Vamos lá, vamos ao lance 5, Giba, 37, primeiro tempo, mas que defesa do Kozlinski. Atenção, cobrança de escanteio, Bolle. Vem pra bola Lucas Marques, ele tem a 2 estampado na camisa, autorizado, o pé direito levantou na segunda trave, de cabeça livre, o toque no canto, defendeu Kozlinski, Maurício Kozlinski, salva o Bugrão, no desvio de cabeça de Guilherme Paraíba, com a mão trocada, dá um tapa na bola e faz uma grande defesa, cedendo mais um escanteio pro CSA. Cruzamento agora na primeira trave, tira muito de bem, cabeça. terminava o primeiro tempo, 1-1, atenção, ele chegou em julho, veio do Capivariano, foi artilheiro da Série A3 com 10 gols, ele pertence ao Coimbra de Minas Gerais, que é um time de empresários, foi revelado pela Ponte. Você quer ver o jogo que ele estreou na Ponte, o Yuri? Foi lá em Sorocaba, Giba, você estava nesse jogo aí, e quase bateram no Batista, Ponte e São Bento. Esse menino Yuri, ele fez um gol lá em Sorocaba, ele que fez o gol.
empatando. A Ponte ganhou de 2-1, ele fez o gol de empate. E foi no gol do Yuri que eles queriam invadir a cabine lá de Sorocaba, né? O nosso Gilberto Suff aqui à nossa frente, o nosso técnico. E foi aquela confusão toda e tal, que a gente tem até gravado isso aí, essa confusão. Então foi nesse jogo que o Yuri estreou no profissional da Ponte. Só para o pessoal lembrar, tá bom? Vamos lá, Bolis. Yuri Tanque, de cabeça ele é fera, é com você, Bolis. Vem para o time do Guarani, lá na esquerda, Gemerson. No fundo, cruzou Yuri Tanque, livre de cabeça, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Bugre! E é do artilheiro Yuri Tanque! Tem a 9 estampada na camisa! A dobradinha funcionou de novo! Jamerson no fundo cruzou na medida e na cabeça de Yuri Tanque! Ele mergulhou, se antecipou ao zagueiro para marcar o gol da virada! Um golaço em Maceió! Yuri Tanque comemora, faz a festa. A galera bugrina também comemora o gol da virada. Yuri Tanque, mais um dele, mais um de cabeça. O 6º gol de Yuri Tanque com a camisa bugrina. O Bugrão virou no Rei Pelé. Comecinho do segundo tempo, avante, 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 Bugrão! Artilheiro Mato e Yuri Tanque. Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão. Yuri Tanque mergulhou, o Guarani vira o jogo, faz a festa na nação bugrina, na marca de 2 minutos e bola rolando do segundo tempo. De novo, solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Tá registrado em Maceió. Yuri Tanque, Guarani 2, CSA 1. Marcelo Carné, não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o goleiro Kozlinski também garante, participa dessa vitória com boas defesas. Você sabe que o Kozlinski completou 16 jogos seguidos. 16 jogos seguidos no gol do Guarani contra o CRB, no dia 2 de julho, no Rei Pelé. Esse mesmo Rei Pelé, que foi 1-1, quem jogou foi o Arthur Gazi, porque o Kozlinski estava suspenso, tá bom? De lá pra cá, só deu Kozlinski e ele com boa defesa. Vamos lá, Giba, lance 8, 24 segundo tempo. Elton vai chutar, Kozlinski garante a vitória. Na sequência terá Londrina em casa e Ituano fora. Passe do comando, Elton girou, disparou, espalma Kozlinski. Maurício Kozlinski vai buscar no cantinho, no chute cruzado, forte com a canhota de Elton. Ele manda a bola pela linha de fundo, cedendo. É isso aí, meus amigos. Para quem não teve a oportunidade de curtir os principais lances, CSA 1, Guarani de virada 2. Eu volto já no Indica Bola. Deixa eu ver aqui, intervalo, hein? Intervalo de Chapecoense 0, Bahia 1. Já as séries B, a Série A, a Série C e a Série D. Vamos repassar aqui. Agora 22h19. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos.
Aniversário do Supermercado Taquaral. Outubro, 62 anos. Um mês todinho de festa pra você. Uma infinidade de ofertas e preços ainda mais especiais. E muitos prêmios. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Todos os dias tem almoço a partir das 11 da manhã. Hortifruti fresquinho, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas às tardes. Açougue com cortes especiais. Muitas dicas sensacionais. É aniversário. Vem festar aqui. Supermercado Taquaral, único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Tá procurando aquele equipamento que cabe no seu bolso? Aproveite o Mega Feirão da Anhanguera Ferramentas. Até o dia 1º de outubro, confira os melhores preços para completar a sua maleta de ferramentas. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, em Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. O Mega Feirão também está na internet. Acesse anhangueraferramentas.com.br e aproveite. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Muito bem, joga a bola. Vamos lá, Brasileiro da Série B. Estamos em que rodada? 32ª, hein? 32ª, depois mais 6 e fim de papo, né? A Bezona esse ano. Olha, na quarta-feira começou a rodada com Ponte 1, Cruzeiro de Miranda 4, Amaral, volante 1-0 Ponte, o Zé Ivaldo ainda no primeiro tempo empata 1-1, Edu 2-1 Cruzeiro, Rafa Silva marca o terceiro e marca o quarto também. Tivemos ainda na quarta-feira o clássico lá em Recife, na Ilha do Retiro, Sport 2, Náutico 1. Olha, o Giovani 1-0 Náutico, Fabinho empatou por Sport e o gol da vitória de Wagner Love. Marcando 2-1, Wagner Love, 38 anos. Foi o segundo gol dele em 11 jogos do Sport. Todo mundo sabe, Wagner Love no Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou no Flamengo e tal. Mas só de exterior. Wagner Love jogou na Rússia, na China, na França, na Turquia, no Cazaquistão. Estava na Dinamarca antes de voltar para o Brasil aqui para jogar no Sport, tá bom? Bom, ontem Tombense 2, Novo Horizontino 0, gol de Marcondes e Giancarlo de falta. Esse gol de falta de Giancarlo foi animal, mas foi uma cacetada, aquela falta frontal, bem próximo da linha da grande área. O goleiro pulou por pular, mas que cacetada. São Januário, hein? Ê, Vascão! Olha, no comecinho do jogo, Londrina perdeu um gol, cara. Bateu na testa do goleiro do Vasco. Aí desceu o Andrei cara a cara, o Vasco perdeu, chutou pra fora. E aí o Vasco foi cobrar um lateral. Mas que vergonha, rapaz. O Vasco cobrou lateral, o goleirão do Londrina bateu roupa e sobra de graça pra Andrei, 1-0. Mas o Londrina empatou no primeiro tempo com Caprini. Olha, foram vários lances, Vasco perdeu vários gols, mas foi vaiado, hein? Vascão amorteceu aí, dormindo na quarta colocação, vou te contar, hein? 1-1, Vasco e Londrina. Bom, tivemos hoje, você curtiu aqui, CSA 1, Guarani de virada 2, Osvaldo 1-0 CSA, Isaac empatou no primeiro tempo o Guarani e 2 no segundo tempo, Yuri Tanque de cabeça, cruzamento Jamerson, 2-1 Guarani. Tivemos lá em Ponta Grossa, o Paulo Vitor 1-0 Operário e o Neto Pessoa empatou por Vila Nova, Operário 1, Vila Nova também 1 e o Guarani ultrapassou o Vila Nova. Sampaio Correia bateu no Grêmio 2-1. Rafael Silva 1-0. Rafael Silva que pertence ao Guarani. Rafael Silva marcou o gol no anterior. Rafael Silva ganhou do corpo no Sampaio Correia, hein? Sampaio Correia 1-0, Rafael Silva. Depois tivemos aí Gabriel Poveda, revelado pelo Guarani 2-0, 16º gol dele. Artilheiro máximo da Série B. E o Elkson marcando para o Grêmio. Intervalo em Chapecó, Chapecoense 0, Bahia 1, gol do Luiz Henrique. Bom, muito bem. Nós teremos amanhã 2 jogos no complemento da rodada, 11 horas Brusque e Criciúma, 18h30 Ituano e CRB.
Olha, vamos lá. Nesse momento, situação da classificação na Série B. Vamos lá. Cruzeiro disparado com 71, já subiu agora que é o título. O Bahia está indo para 55, vitória parcial. Em terceiro, o Grêmio congela no 53. Vascão, quarto com 49. No retrovisor, vê o Londrina, quinto com 46. E tem Guarani e Londrina, segunda-feira no Brinco. Em sexto, Sport com 46 também. Em sétimo, Sampaio Correia, 45. Em oitavo, Ituano, 44. O nono, a Ponte desce para nono com 43. Décimo, Criciúma, 43. 11º, Tombense, 43. 12º, CRB, 40. 13º, Guarani, 38. 14º, Vila Nova, 38. 15º, Novo Horizontino, 36. Em 16º, Chapecoense, com 35. E os 4 últimos, CSA, 35. Operário, 32. Brusque, 31. E o Náutico, com 27. Quer dizer, o Guarani abre 3 pontos do CSA, 3 da Chapecoense. CSA na zona, Chapecoense fora. Melhor colocação do Guarani até agora, né? E lembrando que a Ponte joga com Sampaio Correia, segunda-feira, 20 horas, lá em São Luís. Vamos aqui ao Brasileirão. Olha, amanhã, muito jogo, porque, claro, domingo, né? Tem eleição, então fica só um jogo para segunda-feira. Então vamos lá, Brasileirão. O Palmeiras é líder com 60, segundo o Fluminense com 51, em terceiro o Internacional com 50, em quarto está a equipe do Corinthians com 47, Flamengo, quinto colocado com 45. O Flamengo já não vence no Brasileirão há 4 rodadas. Teremos amanhã, 3 da tarde, no Mineirão, Atlético Mineiro e Fluminense. 3 da tarde, Beira-Rio, Inter e Santos. E 3 da tarde, na Arena Castelão, Ceará e América Mineiro. Por que 3 da tarde? Primeiro que eu sei, é problema de grade, né? Problema de TV. Se bem que a TV aberta não transmite o jogo de São Paulo, amanhã, 17 horas de Brasília, lá em Córdoba, a final da Sul-Americana, São Paulo e o Del Valle do Equador, tá? Então, mas fica esse espaço. Enquanto o São Paulo joga, não tem jogo no Brasileirão. Vai até 15 horas, 17 horas, termina esses 3 jogos aqui, começa o jogo de São Paulo, 19 horas, retoma o Brasileirão com Avaí e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, que não tem mais Eduardo Batista, saiu, só ficou 6 jogos, ganhou o primeiro jogo do São Paulo na Sul-Americana, jogo de ida lá em Goiânia, e perdeu os outros 5, inclusive o jogo da volta com São Paulo, no Morumbi, onde o Atlético Goianiense foi eliminado da Sul-Americana. 19 horas amanhã tem Goiás e Fortaleza. Deixa eu ver o que mais aqui. Teremos ainda amanhã, 19 horas, Atlético Paranaense do Filipão e o Juventude, último colocado. Terrível a situação do Juventude, praticamente irreversível. 19 horas, Maracanã, Flamengo e Bragantino. 9 da noite, Corinthians e Cuiabá na Neoquímica Arena. Segunda-feira, Botafogo e Palmeiras no Engenhão, 20 horas. E o jogo São Paulo e Curitiba ficou para o dia 20 de outubro. Portanto, São Paulo e Curitiba não jogam na rodada. Amanhã, claro, São Paulo na Sul-Americana. Gente, brasileiro da Série C. Brasileiro da Série C, o que foi que aconteceu? É que teremos a final. Teremos a final ABC e Mirassol. E amanhã, hein? 17 horas em Natal. E o jogo da volta vai ser em Mirassol. Mirassol, melhor campanha, Mirassol e ABC. Lembrando que Botafogo de Ribeirão e Vitória da Bahia também subiram, tá? Na fase anterior. Subiram agora, final de semana. Mas para decidir o título é só ABC e Mirassol. É isso aí, aqui na Band você ficou em dia com a bola. No botão bonito da Bandeirantes, encerrando o nosso jogo aberto. Meus amigos, muito obrigado, um grande abraço a todos. Você aí pelo WhatsApp, YouTube, enfim, você na faixa estendida FM, no AM 1170, nosso muito obrigado. Hoje, Boris narrou aqui, CSA 1, Guarani de Virada 2, nossa equipe técnica, muito obrigado aqui a Gilberto Sufi e ao Rodrigo Dreyer e ao Gil Kleber. Meus amigos, um grande abraço, muito obrigado. Vem a Voz do Brasil, eu volto na segunda-feira com Sampaio Correia e Ponte e Guarani e Londrina. E até segunda-feira, se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZY